Fala pessoal, mais um Resenha com TF no ar, mais um bate-papo aqui no canal desse careca que vos fala. Meu convidado é careca também, né? Só pra gente ficar aqui no mesmo nível capilar, vocês já puderam ver que a gente bateu um papo hoje. Até o Thiago tá entrando nessa, né? Tá meio careca também, o nosso operador tá ficando aqui. Todo mundo careca no estúdio, a onda dos carecas. Dos carecas. Os carecas são mais bonitos, né, Xará? Cara, eu não posso falar isso que não. Apesar que a Juliana gosta de mim assim, né, cara? Então, mas se eu falar que elas gostam mais, a Juliana pode me matar. Que ela gosta. Exatamente, que ela gosta. Parabéns, parabéns. Então, assim. Mas eu conheci a Juliana já era careca, então, assim, que ela gostou mais. Perfeito. Me salvei, né? Já não dorme na sala. Sejam bem-vindos para mais um bate-papo aqui no nosso Resenha com TF. Não é uma entrevista, aqui foge de ser uma entrevista, é um bate-papo leve, descontraído, pra gente conhecer várias histórias dos nossos convidados. Esse nosso papo é mais um, é o bate-papo número 58 aqui do nosso Resenha. Então, se você tá chegando aqui agora, assista, maratonem aí, de repente vocês pegam um dia, assistem aí 3, 4, 5, tem os cortes também para vocês poderem acompanhar. Mas caso vocês estejam aqui pela primeira vez, já fortaleçam com um like, inscrevam-se, porque é muito importante, porque esse nosso bate-papo poderá chegar para mais pessoas. E essa nossa resenha está em nome de N Reflorestamento. Se você tem um sítio, tem uma fazenda, tem uma empresa ou quer mudar tudo na sua casa, a N Reflorestamento do meu amigo Norman, ela, olha, pode fazer aquele paisagismo maravilhoso. Norman é botafoguense, ele acompanha, Thiago, ele acompanha de perto, tá? Ele não deixa só a galera trabalhando, não. Ele vai lá, acompanha tudo certinho. Né, Júlio? Isso é maneiro, né? O dono, quando vai lá, o Norman é bonitão, olha lá. É. O Norman tá sempre ali acompanhando. Tem que estar de olho. Tem que estar de olho. O olho do dono que engorda o gado, né? Isso aí. Tá todo mundo falando. O Norman tá sempre ali acompanhando. É botafoguense, fã do Júlio. Quando ele soube que você viria aqui hoje, ficou todo feliz. Gostava do seu... O Norman tá sempre acompanhando. Então, esse nosso vídeo está em nome de N Reflorestamento. Se você quiser saber mais detalhes, entre no site da N Reflorestamento. É só colocar no Google N Reflorestamento. Só isso. N de nariz, Reflorestamento. Vocês entrem lá na página da empresa para vocês saberem todos os detalhes. Meu convidado, vocês já puderam ver, Júlio César, ex-lateral esquerdo, parceiro. Finalmente, Júlio, saiu o papo. Verdade. Finalmente, hein? Tem quanto tempo que você está tentando esse bate-papo? Porque quase uns 2 meses já, né? Isso aí. A agenda nunca casava, mas hoje casou. Verdade. E aí, Júlio, tá fazendo o que da vida nesse momento, meu amigo? Hoje eu tenho um centro esportivo dentro do Shopping Jardim Guadalupe. Pô, legal. No Brasil, tem campo de grama sintética, quadra de areia, futevôlei, aluguel para festas. É bem bacana, um lugar legal ali. E basicamente o meu tempo vai todo, né, para esse lado, né? Pretendo esse ano ainda fazer a licença B da CBF e tentar a carreira de treinador, que a gente sabe que não é fácil, né? Você já trabalhou um período como auxiliar do Boa Vista ali, sim, né? Ficou até 2019, se eu não me engano, 2020? Foi até 2019. Mas como que foi pra você essa experiência de ter trabalhado? Você trabalhou com o Leandrão ali? Trabalhei então, com o Leandrão. O Leandrão foi meu jogador. A gente jogou junto no Vasco, depois a gente jogou no Boa Vista juntos e depois eu fui auxiliar dele. Como que é ser? Amigo, meu vizinho. Pô, legal. Daqui a pouco a gente vai jogar tênis também. Você joga tênis? A gente joga tênis, A gente tem como que é o Júlio César, jogador de tênis? Pô, nota 3,5. Consegue rebater bola? Não, consigo. Qual o ponto forte? É backhand, por ser canhoto? É o backhand. Não, pior que eu com a mão eu sou destro. Ah, você é igual a mim, então. Eu sou canhoto com o pé e destro com a mão. Mas o meu backhand com a esquerda é bom. Então tá... ponto forte. Não, e detalhe, né? Falei assim, como eu, sou canhoto. Mas canhoto ou é muito bom de bola, que joga com o pé esquerdo, ou é muito bom de bola, ou é muito ruim. Qual você acha que eu entro nessa lista aí, Júlio? Eu já vi que você é goleiro, né? Sou goleiro. Então você não trabalha muito com o pé. Não, trabalhar. Agora tem que ter futsal, tem que trabalhar com o pé agora. Futsal tem que trabalhar com o pé. De vez em quando acerta uns pombinhos sem asas ali. Então e às vezes funciona. Tem qualidade. Não muita, mas às vezes funciona. E detalhe assim, com o pé, pra chapar, eu só sei chapar com a perna direita. Ah, é? E com a perna esquerda é só chute com força. Caramba, que loucura. Se tivesse achado algum técnico que explorasse esse talento, de repte ia jogado com você. Sou 8-2, você é 8-2 também? 8-2. Poderíamos ter subido juntos. É verdade. Para divisões de base. Júlio, foram quantos anos de carreira? Pô, cara, me profissionalizei em 2002. Caramba. 2002. Parei de jogar em 2018. Caraca, quase 20 anos. E muita pancada, assim, na vida, na carreira. Sim, o normal. Sofrimento para você começar ali. Normal, como todo mundo, né? Como todo mundo. Ser jogador de futebol aqui no Brasil é muito difícil. A concorrência é muito grande, tem grandes jogadores
Quantos amigos você tem que, pô, falar, pô, aquele ali poderia ter virado. Pô, mas aquele ali também. Aí tu vira aquele ali também. Então é complicado, a concorrência é muito grande. Então você tem que se abdicar de algumas coisas, né, na infância, na adolescência, que todo mundo gosta, para focar na carreira, senão você não chega. Não chega mesmo. Você tem algum cara, assim, algum caso, algum jogador que você trabalhou com ele na base, que você pensava que ele pudesse virar um fenômeno? E por causa dessas circunstâncias mesmo, né? De você não ter tido o empresário certo na hora certa, de não ter assinado o contrato certo na hora certa, que acabou se perdendo? Tem vários. Mais de 10. Caraca. Mais de 10. Eu peguei aqui na base Portuguesa, só que no Rio, Portuguesa e Bangu. Posso tirar da Portuguesa uns 2 e Bangu uns 10. Caramba. Na época o Bangu era muito forte, o nosso time dos juniores era muito forte. A gente batia de frente com os times grandes, junto com o Olaria, que tinha o Antônio Carlos. Sim. Era uma base boa do Olaria, esse time de 8-2, 8-3 e 8-4. Quem batia de frente, e a maioria dos jogos a gente ganhava, Flamengo, Botafogo. A gente chegou a ser campeão da Copa Rio, que era um brasileiro da época, né? A gente fez a final com o Inter do Que era Diogo em Volta Diego. Redonda que acontecia esse campeonato? Ele acontecia em várias cidades, né? do interior do Rio. Que eu lembro que eu A vi final lá foi em em Volta Além, Redonda. a final foi em Além Paraíba. O pau quebrou no final. Bangu e Inter, O time do Inter era Nilmar, Leandrão, Diego e Diogo, Daniel Carvalho, Cara, eu lembro desse torneio. Edinho. Eu lembro desse torneio. A sede do Inter foi lá em Volta Redonda, se eu não me engano. Pode ter sido. Acho que foi lá em Volta Redonda, se eu não me engano. Era um campeonato legal. Acho que não tem mais. E o Bangu chegou na final. E aí o pau quebrou, não acabou o jogo e o Rubinho, na época, até hoje o presidente da federação, ele declarou os dois campeões. Claro, né? Claro. ele tinha o pezinho usou a malandragem, usou a malandragem. Pô, mas foi uma pancadaria feia, cara. Caraca. Como que tem essas pancadarias até hoje? Você já participou de algumas? Já, até no profissional Até mesmo. no profissional. Teve aquela do Fluminense lá com a Argentino Júnior, que é bem conhecida. Depois a gente vai falar desse jogo aqui, que esse jogo tem muitas polêmicas antes. Bastante. Como que é pra você, Júlio César, tava ali ou na base ou no profissional, uma briga que você não tá envolvido e entra todo mundo? Usa a lei Luiz Fabiano? Tá a briga aí mesmo? Cara, pior que essa da final dos juniores, eu comecei a briga. Que não é o normal. Mas assim, na verdade o Saraiva, foi até engraçado essa história, ele jogava no Inter, e ele era um meia conceituado no Inter. E tava acabando o jogo e o Inter tava ganhando 3-2. O volante Carlos Eduardo pegou a bola para bater rápido a falta. Ele ficou na frente. O Carlos Eduardo empurrou ele para ele sair. Quando empurrou, ele deu um soco no Carlos Eduardo. Quando ele deu um soco, eu falei, vai acabar o jogo mesmo? Vai acabar na porrada agora. Aí o pau fechou. O pau fechou no campo, na arquibancada. Caraca. Foi feio, cara. Foi feio, porque a torcida da cidade foi contra a gente. Então aí, pô... Caraca, como assim, gente? A torcida de Além Paraíba... Na verdade, eles estavam até torcendo pra gente, mas um pai de um jogador nosso arrumou confusão com a torcida da casa, entendeu? E aí virou a torcida. Virou contra. Pô, pra sair do estádio foi complicado, não tinha polícia, tinha uma viatura só, quebraram o nosso ônibus todo. Que loucura. Pô, e você que foi ali um dos pivôs. E em 2004, quem chega no Flamengo? O Saraiva. Só que eu não lembrava, nem ele lembrava de mim, eu não lembrava dele. Isso em 2004, ele veio do Inter. Aí eu falei, pô, tu é da base do Inter? Ele falou, aí conversa vai, conversa vem. Ele falou, pô, você jogou onde? Você é da base do Flamengo? Eu falei, não, joguei no Bangu. Ele, do Bangu? Você tava naquele jogo tal? Eu falei, tava. Da briga? Ele, Eu falei, tava, pô, uma confusão danada. Ele, pô, eu que tomei o soco. Eu falei, pô, eu que dei. Pô, uma coincidência, cara. Ele, que isso, pô? E viraram amigos? Amigos, pô, amigos. Ele nem lembrava, eu também não lembrava. Caraca, que loucura. Foi muito rápido, né? Mas e quando você não tá envolvido, você também entra pra usar a lei Luiz Fabiano ou fica ali tentando apartar? Não, apartar. Só essa vez mesmo. Mas você participou de quantas brigas desse nível, assim, o Júlio? Pô, cara, eu acho que teve essa do Fluminense, né, lá na Argentina. Dentro de campo foi, acho que só essas duas. Não lembro mais. Caraca, não lembro. Mas essa de Além Paraíba é pra história, né? Essa foi feia, cara, porque eu briguei aqui, o atacante brigou com o zagueiro, o lateral, e assim, foi o campo todo. E na arquibancada, foi o campo todo, cara, foi loucura. O pai desse jogador deve ter apanhado pra cacete. Pô, eu não lembro, cara, eu não lembro. Pô, eu sei que teve um pai do goleiro nosso, entrou na briga com a torcida pra separar e tirar o filho,
Pô, um jogador nosso deu uma cadeirada nele achando que ele era da torcida do cara. Ele é meu pai, é meu pai. Pô, o cara bom na cabeça dele. Caraca, que loucura. Pô, sinistra a pancadaria. E saíram sem ônibus, né? Não, a gente foi com o ônibus todo quebrado, de Além Paraíba pro Rio. Caraca. Cheio de vidro no ônibus. Mas campeões? Campeão, com a taça, levamos a taça. Rubinho leva a taça. A taça é nossa, não muda nada, a taça é nossa. Levou a taça. Você chega no Flamengo, é o primeiro clube do profissional que você trabalha, é o Flamengo, ou na base você chega a jogar profissionalmente? No Bangu mesmo, eu joguei no profissional, Carioca de 2003 e a Copa Rio de 2002. Taça Rio, Copa Rio. Copa Rio, aquele Copa Rio, no final de 2002, E aí já fiquei no elenco para o estadual de 2003. Acabando o estadual, eu fui emprestado para o América de Natal. Aí do América de Natal, eu fiz uma boa Série B. Joguei 14 jogos, se não me engano. Fui muito bem. E o Flamengo estava precisando de lateral, o Cássio tinha se machucado, ia operar o joelho. E aí fui contratado pelo Flamengo. E como é chegar num clube grande? Assim, porque uma coisa é jogar numa equipe de menor investimento, que você tem as suas obrigações, é claro, mas não tem o peso. Você já chega no primeiro clube grande, novo ali com 20 e poucos anos, 22, 23 anos, para ter uma responsabilidade de ser titular no clube que tem a maior torcida do Brasil. Como que é na cabeça do Júlio César naquele momento ali, cara? Eu tinha 21 anos. Caraca. Muito novo, assim. Eu cheguei num Flamengo recheado de medalhões. Edilson, Capetinha, Felipe, tinha o Fernando Diniz, Ian, Fabinho, o soldadinho, né, que jogou no Inter, tá no Flamengo trabalhando hoje. Ex-volante. Fabiano Heller, Júlio César, goleiro, Fernando Baiano, Zé Carlos. Pô, o time é recheado, todas as posições. E, pô, você tá ali jogando uma Série B, no América de Natal, daqui a pouco, do nada, tá no Flamengo, assim, é meio impactante, assim, no começo. E eu cheguei bem no Flamengo, assim, eu lembro que foi uma mini pré-temporada no Oscar, acho que é Água de Lindóia, se eu não me engano. Ele tem um campo lá, um hotel bonito, os clubes vão lá até hoje. O Flamengo fez uma mini pré-temporada lá. E eu cheguei exatamente já direto pro Oscar. E chegando voando, eu me machuquei lá. Eu tive um problema na lombar, isso aí dificultou muito o meu começo no Flamengo. Eu já ia chegar já para jogar voando, tinha o Anderson, né, que era da base, mas tinha uma desconfiança e tal. Acabou que ele jogou muito bem até essa série A, porque eu praticamente não joguei, né, machucado com esse problema na lombar. Que, né, eu tive um problema que meu quadril saía meio do lugar. Caraca, como é isso? Ele sai do lugar, então só na época... Assim, hoje é muito mais fácil, tem osteopatia, né? Tem a quiro, isso tudo ajuda muito. E na época estava começando o RPG. Diferente também em relação à parte de academia, bem mais avançado. Tinha que alinhar todo o meu quadril, então... Caraca, isso o RPG que me curou. Fazia ressonância, raio-x, não dava nada. Eu não conseguia correr. Caraca, loucura. Loucura. Ficava 3 dias, 4 dias, sumia a dor. Quando eu ia correr, meu quadril estava desalinhado, sentia dor muscular. Por isso você acha que demorou a estourar mais um pouco, Júlio? Assim? Isso aí me atrapalhou demais no Flamengo. Demais. Com certeza. Porque aí o Anderson jogou, foi bem. Depois trouxeram a Tirson, o Roger. Foi bem complicado. Isso em 2003. 2003. Chega em 2003 no Flamengo. Chega em 2003. Aí fica até o final de 2004. Até o começo de 2005. Começo do Carioca, 2005. Então tu pega aquela situação de 2004 toda ali no Flamengo. Toda. Aquele risco de rebaixamento, aquele jogo em volta redonda, que era... Final pro Santo André, que a gente perdeu. Pior derrota da minha vida. Foi duro aquele? Foi, tá louco. Maracanã lotado. Ninguém esperava. Mas como que é o vestiário antes de um jogo como esse, que o Flamengo é hiper favorito, era só vencer, se eu não me engano, termina empatado, né? Foi 2x2 no Parque Antártica. O Flamengo com 0x0 já era campeão porque tinha um critério de gol fora. Então o Flamengo já entra campeão. Não, eu não lembro, cara. Eu acho que tinha que ganhar o jogo, não lembro. Foi 2x0, 2x1. Foi 2x2. Foi 2x2. Então o Flamengo não tinha. Eu não lembro se precisava ganhar. Eu acho que foi 2x2. Pô, Maracanã tinha mais de 100 mil pessoas. Não tinha como, cara, dar errado aquele dia e deu. Como que é no vestiário, Júlio, assim? Vocês já entram meio assim, pô, Flamengo, Maracanã. Não, cara. Entra com um pouquinho de oba-oba ou não? Não, a semana foi conturbada por conta de ingresso. Porque teve muita dificuldade para comprar ingressos dos torcedores. Porra, todo jogador que tá no Flamengo, principalmente quem é daqui do Rio, tem milhares 500 parentes flamenguistas. E aí, porra, foi complicado, assim, a semana de treino. Todo mundo querendo ingresso, todo mundo preocupado com o ingresso e não estava muito focado. Mas, assim, no vestiário em si, antes do jogo, não. Todo mundo concentrado, sem oba-oba.
Sei lá, mas a semana em si perdeu um pouco o foco por conta desse negócio de ingresso. Isso atrapalhou o Flamengo naquela temporada em relação ao Campeonato Brasileiro? Porque você falou o elenco do Flamengo era bom. Era um time... 2004 não tinha tantos medalhões como em 2003. Mas era um time forte. Mas era um time forte. Não tinha ali no elenco para brigar, para cair. Como... Não. A final da Copa do Brasil foi um dos problemas e o salário. A gente teve muito... acho que 4. Chegou a 4 meses de salário. Caraca, bizarro. E aí teve o lance do Dimba também. Sim. Trouxeram o Dimba e deram 1 milhão na mão do Dimba, a gente com 3, 4 meses de salário atrasado. Isso aí pegou bastante. Isso sempre foi falado, né, nas internas, e alguns jogadores falavam à época que, e até o Dimba já fala isso, que todo mundo, quando o Dimba chega no vestiário, todo mundo olha pra cara dele assim, você que tem que resolver. Você tá com salário em dia, você recebeu 1 milhão. Rolou mais ou menos isso? Teve algumas reuniões lá que, assim, até o Zinho uma vez, eu lembro até hoje, que chegou pro Dimba e falou, Dimba, você não tem culpa de nada, você fez o teu papel, a culpa é da diretoria. Isso com o diretor ali, eu não lembro quem era na época, não era um diretor famoso do Flamengo, não. O Zinho foi bem, falou na cara dele, não tem nada a ver com você recebeu, fez o teu papel, a nossa cobrança é com a diretoria, teve isso, entendeu? É que o Dimba chegou e não foi bem. Sim. Será que não foi pela pressão dele ter chegado com isso? Pode ser. O Dimba não foi bem, cara, e ele teve várias oportunidades, assim, de marcar, se consagrar e não deu. Não conseguiu. E veio do mundo árabe também, né? Então, até se adaptar, é um outro futebol, é diferente. E ele era um cara que estava muito bem naquela época, né? O cara, tinha sido o artilheiro pelo Goiás, brasileiro do ano passado. Foi pelo Goiás? Foi pelo Goiás. De 2003. Sim. Aí ele vai pro mundo árabe. Vai pro mundo árabe e volta pro Flamengo. Cara, é muito complicado, né? Porque o jogador, isso deve ter acontecido outras vezes contigo na sua carreira, né? O jogador que talvez chegue com elenco, com salários atrasados, o grupo fala assim, não tá pagando a gente, trouxe outro jogador, como que esse cara vai chegar aqui para receber? A cabeça do jogador fica meio que um turbilhão, né? Não, Thiago, o problema foi como foi feito, né? Você dá 1 milhão na mão de um jogador, é um tapa na cara dos jogadores que estavam ali no elenco, na época. Entendeu? Vamos contratar o Dimba, mas ele vai ficar com você. Vai ficar com 4 meses de salário atrasado. Quando você receber ele vai receber. Ok, beleza, mas não foi isso, entendeu? Na época, aquele 1 milhão ali, poderia ter pago, sei lá, 70% da folha salarial, 60%, não lembro. Na época, qual era a folha do Flamengo. Mas não era como hoje, né? Isso você pode ter certeza. Não, sim, o salário era bem menor naquela época. Bem menor. Caraca, é surreal. O Felipe, que era o cara do Flamengo naquela época, deveria receber o que o moleque da base ganha hoje no Flamengo. Ali. Sim, uns 50 mil. Não, deveria receber mais. Um 100zinho ali. Mas os meninos da base hoje estão subindo. Já pagaria 10 meses de salário do Felipe, que era o cara do time. Colocando assim. Com certeza. O Felipe era muito foda? Muito, jogava demais. Absurdo. Eu já era fã, era um dos meus ídolos, ele de Djalminha. E aí depois, quando eu chego no Flamengo, ele lá. E ele era do mesmo empresário meu, o Reinaldo Pita. Então a gente já tinha uma ligação e tal, ele já me abraçou ali. Foi muito bacana. E sorte que ele não era mais lateral esquerda, né? Não brigava por posição com você. Graças a Deus, ele era meia, cara. Marcar o Felipe. Eu sofria, porque em 2004, às vezes eu jogava titular, mas na maioria das vezes eu era reserva. E tinha que marcar ele no coletivo. Antigamente tinha muito coletivo, né? Hoje em dia nem tanto. E ele jogava no Flamengo e estava jogando de ponta direita. Cacete. E chegar no treino eu tinha que marcar ele. Então toda semana eu tava marcando o Felipe, entendeu? E com medo de dar uma porrada nele e machucar. Porra, irmão. Só que o Felipe é meio iaquinha no treino, assim, sabe? Ele zoa muito e tal. Mas no jogo, chegar no jogo, ele se transformava. Incrível. Foi um dos não tinha como roubar a bola. Sério, é um cara assim... Não tinha. E todo mundo pensava que ele só tinha um drible, né? Mas ele conseguia driblar pra direita também. Ele pra direita, pra esquerda, caneta. Era enjoado, cara. Muito inteligente. Passes assim, ele achava uns passes que ninguém achava, ele ia lá entre os zagueiros e impressionante. Felipe era melhor lateral ou melhor meia? Cara, eu acho que lateral, porque assim, o Felipe de meia, no Flamengo ele não era um meia, ele era um ponta. Sim. Ele era um ponta. Às vezes ele caía pro meio, mas ele era mais... O melhor momento do Felipe em 2004 foi ponta, jogando pela ponta direita ali. Trazendo pra dentro e achando os companheiros que infiltravam, o Ibson, Jean... O próprio lateral direito, que às vezes o Rafael, né, o hip hop, depois foi para a Itália, ele estava muito bem e era muito ofensivo, o Felipe achava muito o Rafael. Eu acho que o Felipe de lateral
na época do Vasco, Ah, do Palmeiras. aquele Eu sou jogo contra- palmeirense Aham. e eu vi o Felipe também em 99, se eu não me engano, 98. Na época ele foi pro Palmeiras. Comendo Muito a bem bola. também, Não, aquele jogo contra o Real Madrid, pra mim é uma aula de futebol que o Felipe dá. É. Ele, no segundo tempo, ele come a bola. É, Ele joga a- demais, joga demais, joga demais. É um dos caras que foi menos valorizado no futebol brasileiro, como eu acho que deveria. Comum que você falou, que é o Djalminha. É. Pra mim são os dois jogadores assim. Alex também é outro. Alex também é. São jogadores todos canhotos. Canhotos, né? É a classe, né, dos É canhotos. verdade. Canto é diferente. Canhoto é diferente. Nem todos. Mas o Felipe talvez era um jogador que merecia ter jogado uma Copa do Mundo. Talvez a Copa de 2002 poderia ser uma Copa dele, né? Aí a gestão de carreira talvez tenha atrapalhado ele. Ele teve alguns problemas ali na ida dele pra Roma. Foi pro Parma, não foi? Ou pro Roma, Eu não acho que lembro. foi Roma. Ah, Parma foi o Alex, ele foi Roma, eu isso. acho que foi Roma. Foi Roma. E ele ficou mantendo a forma um tempo no Bangu. Foi bem complicado. Isso aí o cara acaba perdendo espaço, ainda mais numa seleção brasileira. Não, mas né? naquela época tinha jogador pra cacete, né? O Djalminha teve aquele lance com o treinador, Que deu uma deu uma cabeçada. cabeçada também. Então eles têm Tem a sua parcela de tem culpa. sua parcela também. Você pegou o Felipe Melo no começo de carreira. Não peguei. Você não chegou a pegar? Não. Ele foi em 2002. O Felipe Ele foi pro Cruzeiro o Felipe em 3, Cruzeiro né? em 2003. Isso, exatamente. Sorte sua, né? Mas tinha muita história dele lá. Tinha. muita história. Qual história mais ou menos que tinha lá dele? Pô, os caras contavam do Felipe Melo, não sei se é verdade, eu não estava na base, cara. Acho que eles estavam indo treinar, e treinava longe. E aí todo mundo ia de bolsa e tal, não sei o que. O Felipe pegou a bolsa dos caras e começou a jogar pela estrada, assim. Que ó. isso, cara? Jogou. Ele pegou, aí pra ninguém desconfiar dele, ele pegou a dele e jogou a dele também. Os caras contam essa história lá, não sei se é verdade. Falou, pra ninguém desconfiar, eu vou jogar a minha também. Jogou a dele. Maluco. Mas sei lá. Eu não sei se é verdade. Mas se tá na O Gustavinho pode Não, falar. o Gustavinho é assessor. Não, o Gustavinho tem algumas histórias que ele conta do Felipe Melo. Uma que ele fala é que ele tava na praia, aí do nada tá jogando futevôlei, alguma coisa. Aí só vê ele pegando na pedra e. Pei! Vou tacar no juiz. Pei! Ele acha na praia o juiz que expulsou ele na Copa do Mundo. Aí tacou pedra na cabeça. Os caras contam muita história. Cara, foi um dos jogadores mais resenhas que você já ouviu de história, foi o Felipe Melo? Ou tem outros jogadores assim que tem histórias bizarras, tem vários, cara? Pô, no futebol, o que mais tem é resenha, né, cara? Qual que você acha que é cara assim que você vê que tem Pô, muita cara, história? O André Luiz, zagueiro. Pô, esse era louco, né, cara? O Esse André, era louco. André, eu joguei com ele no Cruzeiro e no Fluminense, cara. O André Luiz é uma figuraça. Isso aí Tem- tinha história pra caramba. Qual uma boa dele? Porra, cara, tem várias, cara. Tem várias. Tem uma que eu acho que o Tartado também já falou. Pô, essa é hilária, cara. Pô, teve uma pré-eleição no Fluminense, o Muricy era o treinador. E um dia antes do jogo a gente sempre fazia, depois da janta ali, A gente viu o vídeo do adversário e tal. E era aniversário do Conca. E no hotel que a gente concentrava tinha um caixa 24 horas, assim, né? E a esposa do Conca tava nesse caixa eletrônico. Era tipo um buraco, assim, e o caixa lá dentro. E eu vi a mulher do Conca entrando ali, eu conhecia a mulher do Conca. E o André Luiz era o primeiro, assim, a gente sai da pré-eleição, ele era o primeiro, ele já viu a mulher do Conca ali, ele não sabia que era a mulher do Conca. E tá saindo eu e o Conca aqui, um do lado do outro, conversando. E eu já sabia que era aniversário dele, falei, pô, a mulher dele veio dar os parabéns, né, pra ele e tal. Pô, o André Luiz, cara, começa a mexer com a mulher do Conca. Oi, chuchuzinha. Cara, o Conca, porra, baixinho, virou, é minha mulher, filha da puta. Porra, meu irmão. Aí os caras caíam no chão e dá risada. Do André, a gente não viu, a gente só foi encontrar o André na hora do jogo. Ele não saiu do quarto pra nada. A gente acabou com a vida dele. Acabou. Ele trancou, ele, pelo amor de Deus, para de me zoar, não aguento mais. Cara, a gente zoava muito ele. Até o Conca zoando. O Conca na hora ficou puto, cara. Ficou puto. Depois levou na brincadeira, né? Mas, pô, os caras caíram no chão da risada, cara. Todo mundo... Eu já fiquei na minha cara. Eu falei, ele não vai fazer isso. Ele não vai. Ele fez, cara. Porra, foi foda. Não, eu fico imaginando você do lado do Conca, olhando a cara do Conca. Pô, mas, assim, foi muito rápido, assim. Eu falei, cara, ele não vai fazer isso. Porque ele já tinha a fama de olho grande, sabe? Furar olho. Pô, ele não, nem fura olho, mas ele era olho grande. Ele viu uma mulher bonita, meu irmão. Pô, ele se transformava. Porra, eu falei, cara, ele não vai fazer isso. Eu acho que ele sabe que é a mulher do Conca. Pô, não, ele fez, cara. Você tava lá no Fluminense quando ele sumiu do Fluminense?
que ele foi ou você já tinha saído, que quando teve uma... Ele chamou até o Tartar, se eu não me engano, pra ir junto, que ele vai pra São Paulo, o Tartar não vai, ele nunca mais volta, fica umas 2 semanas. Então, quando eu saí do Fluminense, o André Luiz, ele tava treinando separado já. Então, acho que foi nessa época aí que ele sumiu. Pode ter sido. Ele parava o carro do outro lado, ele não parava o carro dentro de Laranjeira, ele parava lá no posto que tem em frente ali. Ele era cheio de Mas pra quê? Sei lá, ele falou, pô, não, vamos zoar meu carro aqui, tchê. Não vou deixar meu carro aqui. Pô, ele é muito figura. Não, cara. E um cara que jogou com caco de vidro a carreira toda, se tu viu isso? Não. Ele descobriu, sei lá, uns 5 anos, foi fazer um raio-x ou uma ressonância magnética, ele tinha um puta de um caco de vidro no pé. Cara, ele era uma figura. Louco! Pô, ele tinha coletivo contra os juniores, o pessoal que não jogava, chegava na segunda-feira, tinha um coletivo, o Muricy gostava muito disso. Pegava os juniores, os meninos que estavam subindo, fazia um coletivo. E aí o Marcos Júnior, né, o atacante, baixinho, rápido pra caramba, porra, pegava o André Luiz, cara, na nhaca, nossa senhora. Ele bate, eu tô com as costas toda travada, vem esses guri, com a correria. Porra. Cara, o pessoal chorava, cara. Caraca, é muito bom, cara. Ele chega no Fluminense depois que ele faz a merda que ele faz no Botafogo, né? De pegar o cartão. Como o cara foi 2008, né? Foi 2008. Como o cara, em 2008 ele conseguiu dar cartão pro juiz, conseguiu ser preso nos aflitos. Lá nos aflitos, Brigou com a polícia. Brigou com a polícia. Ele é muito louco. Muito louco. Onde anda André Luiz, cara? Não sei, cara. Ele era interior, acho que ele é de Bagé. Deve estar escondido lá pra algum... Deve estar... Deve estar aprontando. Tem muita história, cara. No Flamengo, você pegou uma... A gente tá até conversando aqui em off, eu quero que você conte em on isso aqui. O Flamengo toma 6 do Atlético Mineiro e acontece a maior treta da história do Flamengo no aeroporto e você, mais uma vez, estava lá chamando a treta. Pois é. Como que foi aquilo ali, Júlio? Então, cara, a gente chegou... o jogo foi, se eu não me engano, em Uberlândia ou em Ipatinga. Acho que foi Uberlândia. A gente voltou pelo Santos Dumont. À noite tinha lá, sei lá, 7 ou 6 torcedores. Não tinha muito, não. Só que aí eles queriam o Dil de qualquer maneira. A gente tinha perdido pro Santos na Copa Sul-Americana e o Dil tinha perdido o pênalti. E a torcida estava pegando muito no pé do Dil. E quando a gente chega ali, cheio de segurança, a torcida foi todo mundo em cima do Dil ali, aquela meia dúzia ali, 10 pessoas. E aí o Zinho, o Júlio César, os caras que tinham moral, eles meio que foram proteger o Dil, assim, até a saída, até chegar no ônibus. E o pai, o seu Crisan, pai do Zinho, estava esperando o Zinho para ir embora. Né? O Zinho ia de carro, nem ia de ônibus. Só que o Zinho foi até lá o ônibus para deixar o Dil. Pô, chegou lá, teve uma confusão com o seu Crisan, porra. Senhor. Senhor de idade, pai do Zinho. Porra, acho que agrediram o seu Crisan, não sei porque eu também fui embora de carro, não fui de ônibus. Então, na hora da confusão, eu já estava passando com o carro e vi a confusão. Aí o Zinho deu voadora, Júlio César, Douglas Silva. Douglas Silva. Zé Pequeno, pô, a porrada comeu. Mas não tinha muito torcedor, né? Aí deu pra se garantir na porrada ali. Tiraram o Zinho do ar legal, cara. Tiraram da graça. Saiu da graça. Pô, agrediram o seu Crisan, que Deus o tenha, faleceu. E o Zinho era um puta companheiro, cara, de grupo. Baita jogador também. Já tinha uns 37 anos, né, quando chega no Flamengo, já tá bem ali, já com idade avançada. Acho que devia ter os seus 35, 36 anos, mas ainda jogava. E era bom que era no teu setor, né? Te ajudava pra cacete ali. Jogava muito, cara. Um domínio de bola, assim. A bola grudava no pé dele, qualidade de passe. O maior campeão brasileiro da história. Não tem como. Depois você vai trabalhar com o cara, você vê o porquê do sucesso, né? O cara super dedicado, preocupado com todo mundo. O cara preocupado com o grupo, líder. Tanto tecnicamente como na gestão do grupo fora do campo, sabe? Um cara sensacional. E não é tão valorizado, né? Não é. Não é tão valorizado. Não é. Pegou uma fama de enceradeira na Copa de 94 e pra quem joga bola, sabe que a função que ele fez ali em 94 foi importantíssima pro título do Brasil. Com certeza. Ele arrumou o time do Brasil. Exatamente. Né? Ele o Mazinho. Ele o Mazinho arrumou o time do Brasil ali. Ele o Mazinho. Que eles fecham setores e Bebeto Mazinho também era outro, jogava muito. Jogava em tudo, né? Lateral direita, lateral esquerda, meio campo. Mazinho jogava demais. Absurdo. A gente não viu muito o Mazinho jogando aqui no Brasil, né? Que ele vai pra Europa. Eu, como bom palmeirense, peguei ele numa fase muito boa, de lateral e volante. E volante. Ele jogou muito no Palmeiras. Craque de bola. Palmeiras de 93, 94. Nossa senhora. Palmeiras da Parmalat, era Parmalat. E o Palmeiras de 96?
Do Porra, Djalminha, do Rivaldo, Djalminha. Miller, 100 gols no Campeonato Paulista. Luizão. Nossa, absurdo Foi aquele o time. melhor time que eu vi na minha vida. O Palmeiras de Aquele 96. Palmeiras ali do Campeonato Paulista. Todo jogo era 7, 8. Não era bizarro? Foram Você 100 gols. já sabia que ia ser goleada. Perderam um jogo só, né, se eu não me engano. Ah, não lembro. Acho que perderam um jogo só naquele Paulista. Pena que se desfez aquele time ali. Era o único time que eu tinha medo no Brasileiro de 95, quando o Botafogo foi campeão, era o Palmeiras. Era o Palmeiras. Porque era muito forte o time. O Botafogo perde pro Palmeiras. Palmeiras de 93 até 2000. Ali eu acho que o Palmeiras foi o grande time assim, da era. Sempre tava brigando, né? Faltou pra você o Palmeiras na tua carreira? Não, eu comecei futebol de salão no Palmeiras. Aham. Né? Minha mãe é conselheira vitalícia do Palmeiras, Caraca, maneiro. é diretora. Hoje ela faz parte lá do COF, Pô, do maneiro. Palmeiras. Era bem influente politicamente lá, de uns anos pra cá. E comecei futebol de salão. Minha mãe mora até hoje na mesma casa ali, perto do clube, do Allianz. E eu fiquei, acho que uns 6, 7 anos no Palmeiras, futebol de salão. Tentei migrar pro campo, mas não consegui. Era mais difícil. Isso com 13, 14 anos. Não consegui. Aí saí do salão e vim morar no Rio. Eu tive, acho que, 2 propostas pro Palmeiras. As 2, o Palmeiras estava na Série B. E aí, na época, eu não quis. Assim, eu rejeitei, não vi. Uma foi até no começo do Paulo Nobre, que foi a arrancada do Palmeiras. Sim. E eu preferi não arriscar também, até por conta da minha mãe conhecendo a torcida do Palmeiras. Você achava que podia respingar alguma coisa sim, nela? Com certeza. Todo mundo sabe onde a minha mãe morava e tal. E a fase não era boa, já tinha uns resquícios de violência ali da Mancha Verde com os jogadores. E eu falei, pô, ali eu não vou ter vida, não vou não. Não, é mais e acabei fácil. não arriscando. E também você não jogou em outro paulista, né? Então, coração palmeirense. Não, só no Marília, 2005, Só no Marília, né? Mas assim, não é rival, né? Mas você chegou a receber alguma proposta de algum dos rivais e você, pô, sou palmeirense, acho que não vou jogar nesse... Teve a paquera do Corinthians em 2009, quando eu sou eleito o melhor lateral. Aham. O meu empresário chegou e falou, você pode escolher o time que você quer ir. Tinham vários times. E o Corinthians estava nessa... Até encontrei, na época, o presidente era o André Sanches, encontrei com ele numa premiação da TV Gazeta, na época, e ele brincou comigo também. Mas o Corinthians, na época, não tinha dinheiro para me... Porque meu passe era do Cruzeiro. E o time que tinha condições de me comprar, assim, do Cruzeiro era o Fluminense, com a Unimed. Você jogou no Goiás. E você tinha ido ali no Flamengo com altos e baixos. O Goiás foi no Cruzeiro também, você foi campeão pelo Cruzeiro. Uhum. Mas o Goiás foi o clube mais importante para você realmente mostrar que era um lateral esquerdo para jogar em grandes clubes do futebol brasileiro? Ali foi aquela pancada que você precisava na tua carreira? Começou no Náutico, essa minha fase, assim. No Náutico eu fui muito bem também. Uhum. É que eu não tive um grande destaque, assim, por conta do Acosta. Sim. Mas se você pegar os gols do Acosta desse ano... Era 2007, você que cruzava. Eu tava sempre envolvido no lance, entendeu? O Acosta mesmo brinca comigo até hoje, a gente é amigo. Ele brincava comigo e tal. Esse filho da mãe adorava fazer gol no Botafogo. Botafogo. Eu acho que 5 gols na Série A em 2007 pelo Náutico e, sei lá, umas 14 assistências. Caramba. Fui muito bem, só que não tem muito falado, como no Goiás. Sim. Eu fui tão bem como no Goiás também. E no Goiás você teve um destaque muito maior. No Goiás é porque o time ajudou, né? Então, tinha o Vitor muito bem na lateral direita. Você tinha um fenômeno jogando com ele? Tava jogando com ele ali? Quem? Paulo Baier. O Paulo Baier, não, em 2009 ele não tava. Não, tava em 2008, quando 2008, você chega. Quando você chega. 2008. Tava muito, qualidade. Cara, Paulo Baier é aquele caso de ter trocado o nome e ter virado um outro jogador? Porque o Paulo Baier, quando começa como Paulo César, ninguém dava nada por ele. Ele mudou também de posição. Ele era virou um 10, ele era né? lateral, né? Se não me engano, era lateral e virou um 10. E virou um 10, E era muito bom jogador? Bom, muito bom. Qualidade pra bater na bola. Inteligente, muito inteligente. Cara fora de série, também fora de campo. Gente e já tinha 53 anos, né? Quando você... 53. Jogou até os 70. A brincadeira que ele foi muito bem, cara. Foi um grande jogador. Não, e você também teve sorte com goleiros, né? Tu joga só com goleiro pica, né? Só. Júlio, Vitor... Tô tentando Vitor lembrar no Grêmio, aqui. Marcelo Groy. Fábio, Jefferson. Martin Silva. Agora eu vou te colocar na furada. Tem mais aí. Cavalieri no auge. Cavalieri no auge. Desses aí. Vou colocar mais ou menos, que sou teu parceiro. Top 3 que você jogou aí. Dos goleiros? Dos goleiros. Júlio César, Jefferson e Fábio. Júlio César aqui. Se fosse técnico da seleção brasileira, você levaria esses 3? Esses 3, sem sombra de dúvida. Por que esses 3 são diferenciados em relação aos outros? Muito.
Pô, e vou te falar, para colocar um titular, assim, o Júlio César, ele teve uma carreira Na Europa, mais mundial, consolidada, mais né? consolidada e tal. Com os pés ele era muito melhor que os dois, muito melhor. E era um pau também, ele fazia milagre, cara. Salvou o Flamengo do rebaixamento, né? Não, agarrava demais, demais. Um cara inteligente também, gente boa. Os três. Uma escolha difícil, cara. Uma escolha muito difícil. Muito. O Jefferson também, pô, fenômeno. Eu vi o Jefferson pegar, cara. Vem, assim, vocês estão acostumados a ver em jogo. Sim. Eu vi em treino, cara. Martin Silva também era absurdo. Martin Silva é absurdo também. Baita goleiro. São caras que você... E sempre o Flávio Tênis trabalhando com ele. Envolvido, Só o Júlio que eu acho... Mas eu acho que ele trabalhou com o Júlio, mas na minha época não. Na minha época não. Mas ele tava com o Fábio no Cruzeiro, com o Jefferson no Botafogo e com o Martin Silva no Vasco. E o Tênis foi mandado embora do Botafogo ainda, né? Pô... Em 2000 Ele tá no Fluminense agora. Agora ele é o coordenador geral dos goleiros do Fluminense. Profissional, um cara, gente boa pra caramba. E só criou monstros, né? Só monstro. Só criou monstros. Impressionante. Você trabalhou com o Fábio antes da Graça, né? Antes da Graça. Porra. Como que era o Fábio AD? Porra, meu irmão. tinha que ficar tomando conta dele, cara. Era complicado? Pô, depois do jogo, liberava cerveja no hotel, porra. Ele queria tomar uma cerveja, queria tomar um caminhão. Gente boa, cara, gente boa. Mas tem alguma resenha boa dele, assim, né? Antes da Graça, ou era um cara que só gostava do Biricutico? Não, eu só gostava do Biricutico mesmo. E era... gostava. Não tinha fim. O fundo pra ele era... Não tinha fim. Você tava também no momento histórico do futebol brasileiro, você tava presente. Você tá sempre presente nos momentos históricos, da Lei de Gil. Tava, Cruzeiro, Você conhece a Lei de Gil, né? Vale tudo? Só não vale dar o resto. Ele falou isso na rádio Católica. Cara. Como foi no Empatingão, né? Sim, foi depois da final do Mineiro, acabou né? o jogo, a torcida invadiu, cara. A torcida invadiu o campo, não sei como. Porra, aquele desespero, a gente tentando sair. Os caras levando tudo, camisa, chuteira, caneleira. E o Gil, quando eu olhei, o Gil tava com o meião, sem chuteira, nada, e sunga. E aí o cara foi entrevistar ele na hora, cara. Eu só fui ver depois, né? Ele foi e falou aquilo lá. Quando ele fala isso no vestiário, que ele fez o que ele falou, O negócio já bombou logo no vestiário. O assessor, caraca, tu é maluco, não sei o quê, porra. Viralizou. E não era como hoje. Não, mas isso fosse hoje. Nossa, era no instante, já tava ali, trend topics do Twitter. Verdade. Caraca, verdade. Muitas coisas que aconteciam antigamente é que você via e hoje você para pra pensar, caraca, se essa porra fosse hoje com internet, isso aqui ia dar uma merda muito grande. Vários. O que, por exemplo, que você... Pô, teve uma no Cruzeiro, a festa num sítio que fizeram lá, os meninos. Pô, eles fizeram um churrasco lá e levaram as primas. As primas e não pagaram. Pô, meu irmão, deu uma confusão em Belo Horizonte, porque o caseiro parece que agrediu as mulheres. As mulheres não queriam ir embora do sítio e aí o caseiro já tinha bebido, tava bêbado, bateu nas mulheres. Caralho, que E merda. depois todo mundo deu entrevista, as mulheres e o caseiro. E os jogadores, ninguém sabe até hoje. Não, o jogador saiu, os jogadores. Quais foram agora? Não, isso aí é público. Não, mas quais foram? O Francis Mar, o Wagner Meio, o Jonathan. Jonathan tava? Não, Jonathan não tava não. Francis Mar, Wagner. Não lembro quem era o outro, cara. Tinha uns 3. Tinha um jogador do América Mineiro também, que eu não conhecia. Caraca. Pô, bizarro. Aí o caseiro tava com a camisa do Cruzeiro dos anos 90, cara. Aquela camisa do Renato Gaúcho. Clássica. Ele, olha, eles me falaram que eu me dar uma camisa. Olha a camisa que eles me deram. Pô, mentira, cara. Ele já tava com a camisa. Pô, aí, me usou muito os caras. Caraca, não, como que foi a zoeira depois? Pô, usaram demais. O treinador era o PC. Nossa. PC Guzmão. O PC estilo Lucha, né, em relação à disciplina também. Pô, mas até que ele foi parceiro, assim. Ele foi parceiro nessa época, abraçou os caras. O Wagner, cara, ele sofreu bastante por conta disso aí. Acho que tá com a esposa dele até hoje. Na época era noivo. Caraca. Sofreu bastante. Teve que contornar. Ele tava bem jogando, ele não conseguiu mais jogar, teve que sair, ficou um mês fora, só voltou nas finais. Caramba. Tanto que ele faz o gol do título. Sim. Eu cruzo pra ele faz o gol do título, 1-0. Caraca. Mas ele só voltou na semifinal contra o Cruzeiro, o Atlético.
Caraca, loucura, né? Uma parada dessa mexe com a Acaba, cabeça do... cara, acaba com a carreira. Imagina se as primas tivessem com celular. Pô, esquece. Vídeo, tudo. Vídeo, daria... Pô, a gente não teria sido campeão mineiro. Com certeza. Daria uma merda muito maior do que deu. Com certeza. Você tava lá com o Kerlon, Foquinha. Sim, o Kerlon tava. Te assustou ele não ter virado jogador? Ah, cara, não. Assim, não é que ele não virou, ele não foi o que todo mundo esperava, né? Mas ele era bom jogador, mas nada demais. Ele fazia um negócio diferente que era... Né, a parada da Foquinha. Com a cabeça. Era maneiro, assim. No treino ele fazia isso? Fazia direto, muita facilidade. Mas assim, ele era bom jogador, mas nada demais. Seria um jogador pra atuar em nível mediano do futebol brasileiro. Não era nada de espetacular com a bola no pé, só que ele tinha essa parada de diferente, né? Chamava atenção. Então era aquele cara assim que a expectativa era maior do que o que ele poderia gerar como jogador. Isso, exatamente. Pô, isso que é foda, né? O cara, esse problema que acho que acontece com muitos jogadores, né, o Júlio? Sim. Eu acho que isso até acabou atrapalhando a carreira dele, sabe? E as lesões no joelho também, né? Ele teve muita lesão no joelho. Muita lesão. Eu não peguei ele antes, eu já peguei ele com lesão no joelho, já, entendeu? De repente ele antes da lesão deveria ser um pouco diferente. E acho que deve acontecer isso direto com outros jogadores também, né? De repente na base o cara é bom jogador, aí cria uma expectativa, mas nessa transição ele acaba se perdendo. Você deve ter visto vários casos assim também, né? Nelinho no Flamengo. Sim. Comparado ao Zico. Porra, é foda. Né? Isso aí acaba atrapalhando o cara. Não tem jeito. Acaba atrapalhando. E como que você pega o caso do Nelinho, do Nélio lá no Flamengo, que era até loirinho também, tinha parecia. Como que vocês conversam com um cara desse, assim, tipo, porra, não fica nessa onda não, de novo Zico, tenta fazer o seu. Assim, nessa época eu era muito novo, então não tinha nem como dar conselho, né? É muito difícil, cara. No Botafogo, no Vasco, a gente já tinha uma certa experiência. Ainda você consegue passar um pouco, né, da tua experiência pra garotada, mas nessa época do Nelinho, do Kerlon, eu era novo. Quem que você, por exemplo, já mais experiente, que você chamou no canto e deu um conselho e o cara seguiu o seu conselho? Teve vários, cara. Teve vários. Botafogo, o próprio Sassá. Otávio. Sassá um momento só, né? Depois ele... depois eu saí, não dava Aí mais acabou. pra controlar. Não dava mais pra controlar. Mas ele escutava bastante a gente, cara. Nosso time, eu, Bolívar, o Edil, era um time experiente, né? Ele escutava bastante. Depois acabou ficando um time mais novo, né? Então... O Sassá já virou cobrinha, né? Ele virou uma cobrinha. Ele já era o que mandava. Não era cobrinha. Já era o cara que mandava ali Mas ele já dava problemas ali na base em relação ali na subida. Meio que, você via que, o Sassá a gente tem que cortar as asinhas dele porque ele pode gerar problemas. Não. Nessa época ele era bem tranquilo, assim. Bem tranquilo. Um menino que todo mundo gostava. Não era muito da noite. Sabe, escutava bastante e era bem querido pelo grupo, assim, todo mundo torcia muito pelo Sassá. O problema foi depois que ele estourou e tal. Eu já não peguei, né? Depois eu não peguei. Esse que é o grande problema também, né, Júlio? Às vezes você não ter jogadores tão maduros dentro de um elenco, né? Pra segurar a onda da molecada, né? Eu achei bem legal agora, por exemplo, eu tava olhando agora, tava vendo algumas reportagens, a saída do Nenê do Vasco, e os meninos dando, né, dedicatória pra ele e tal, a importância dele, que foi dentro do clube para essa molecada que estava subindo, né? Então, acho que é importante mesclar. Você chegou a jogar com o Nenê no Vasco? Sim, claro. Ele era foda? Bom jogador, muito bom jogador. Gente boa, fora de campo, cara excelente, trabalhador, cara que gosta de treinar, se cuida, por isso está jogando até hoje. E joga em alto nível, né? Alto nível, qualidade para bater na bola, inteligente demais. E era um cara muito bom jogador. E era um cara que também ficou meio que escondido, né? Quando foi... pra Europa. Ele foi pra Espanha, né? Pra Espanha. Depois da PSG, que o PSG era o PSG pobre, né? Não era. E foi bem lá, né? Foi bem. Então, mas acho que ele gosta de ser cotado. Ele jogou no Mônaco também, não jogou no Mônaco? Não, acho que não. Acho que foi só na... Olha aí, o Thiago, acho que o Nenê você jogou no Mônaco, mas acho que não. Teve uma época que ele chegou a ser cotado pra seleção brasileira, mesmo com 37, 34, 35 anos, quando ele tava no Santos. Que ele volta pro Santos. Não lembro. Ele chegou a ser cotado para a seleção brasileira, para jogar. Não lembro. 2007 a 2010. 2007, no Mônaco. Mônaco, viu? PSG 2010 a 12. Então, eu lembro porque eu tive para ir pro Mônaco em 2007. E eu lembro que o treinador, se não me engano, era o Ricardo Gomes e o Nenê tava lá. Então, o cara conseguiu jogar dois... Bolívar tá no Mônaco. Espanhol, no meio do tempo. Isso. Então, é um cara, assim, que eu acho que poderia ter sido muito maior do que foi. E que foi grande.
tecnicamente falando. Sim, sim, sim. É. Ele voltou tarde pro Brasil, né? Já com uma idade avançada. E mesmo assim, Deitou. 2015 foi muito bem no Vasco, 2016 também. Conseguiu bem no Fluminense. É. E Foi de- pro São Paulo depois. São Paulo, São Paulo nem tanto. Não, São Paulo, ele até começa bem, depois que ele dá É, uma queda. é. Que eu acho que contrataram ele pra jogar com o Ganso, aí ficou um time muito Ficou pesado. Diego Souza, Diego Souza. Ganso, Nenê. Ficou um time muito pesado. É, Ficou um é. time muito pesado. Mas é muito bom jogador. Pô, muito bom, É muito bom mesmo. Craque. Fluminense. Você chega com o melhor lateral esquerdo do Brasil. E Muricy de técnico. Eu cheguei, era o Cuca. Era o Cuca ainda, né? Era o Cuca. time de guerreiros. O time guerreiro salva o Fluminense do rebaixamento, o Cuca Isso. cai e chega o Muricy. E era um Fluminense cheio de cobra, no bom sentido da palavra, né? Foi Assim, chegando. Foi chegando, uma atrás da outra. Foi Pô, chegando. chegou com Deco, Belete, Fred, Carlinhos, Sheik. Esse time já tinha o time, né? Formado de 2009. Aí contrataram o Everton, o volante, que foi muito bem no Barueri. Uhum. Aquele Barueri que foi muito bem. O próprio Sim, André Luiz. André tava nesse Luiz. time. Contrata o Washington também, que chega. Então, aí teve a segunda leva, que veio o Sheik, o Deco, Belete, o Washington. Acho que foram esses. Posso estar esquecendo de mais alguns ali. Mas foram basicamente esses. Foi o melhor elenco que você jogou no futebol brasileiro? Elenco foi. Time não? Time não. Time foi qual que você... Botafogo 2013. O Vasco 2015. Final de 2015 e começo de 2016 também é um time que ia dar briga boca, esse Botafogo. De 2013 e o Vasco de 2015. O final de 2015 e 2016 ali. Seriam dois times... Porque o time do Vasco, o time do Botafogo ainda é melhor. Tá? Tinha jogadores que resolviam o jogo mais que o do Vasco. Mas o time do Vasco era um time muito experiente, sabe? Só cobra criada ali. Não tinha, era difícil de perder. A gente ficou 30 e poucos jogos invictos, cara. Caramba, muito tempo. Porra, contando Série A de 2015 e Carioca. o estadual, a gente foi campeão estadual invicto. Foi 34, 35 jogos invicto, bateu o recorde do clube. E a gente perdeu a invencibilidade pro Atlético Goianiense num jogo que foi vendido pra Cariacica. Poderia ter ido muito mais. Qual que era a escalação naquele Vasco? Você lembra de cabeça? A escalação? É. Martin Silva, o Madison, o Luan, que tá no Palmeiras, o Rodrigo, eu. Marcelo Matos, Andrezinho, Júlio dos Santos, Nenê, Jorge Henrique e Riascos. Cara, é só jogador maduro, né? Só acima de 30. Só o Madison e o Luan. Acho que eram os jogadores mais novos. O Márcio correu pra todo mundo, né? O Madison era muito rápido. Muito rápido. Era um lateral que eu também pensei que fosse chegar um estágio acima do que chegou. Ele tinha um pouco... eu não sei agora como ele não tem acompanhado muito... Ele tá no Santos, né? Se não me engano. Isso. Ele tinha um pouquinho de dificuldade na marcação. Tinha que estar toda hora ali orientando. Mas ele era um avião, cara. Muito Foguete, rápido. né? Muito rápido. Muito rápido. E você trabalhou com o Rodrigo também, né? Rodrigo. Rodrigo e Guerreiro. Era uma treta. Porra, Fred também. Fred. Ele gostava desses jogos assim, ele provocava mesmo. Ele falava com vocês que ia provocar? Ah, não, mas a gente já sabia, já conhecendo o Rodrigo, né? Já conhecia o Rodrigo, já sabia que nesses jogos aí ele Os caras pegavam pilha pesada, né? pegava, cara. Ele mexia, ele conseguia mexer com a cabeça dos caras. O Fred teve um jogo contra o Fluminense no Maracanã que o Fred queria dar porrada no Rodrigo, cara. O próprio Gum, que é tudo tranquilo, tá louco com o Rodrigo. Ele tirava os caras do sério. E você vendo aquilo, você, caraca. Pô, eu era amigo de todo mundo. Todo mundo, eu saía, eu falei, deixa os caras brigarem, eu não vou me meter nessa não. Pô, eu amigo de todo mundo. Cara. Mas alguém falava com você, por exemplo, o Fred, porra, manda o cara sossegar. Não, então, nesse jogo aí, pô, tentando tirar o Fred, falei, pô, moleque, cara folgado, não sei o quê. Eu falei, calma, cara, calma. Porra, calma não, vou pegar aí, Fred forte, né? Falei, calma, cara. Mas aí não deu briga, não. Sorte, né? Sorte. No vestiário ele deveria ficar assim, porra, tirei mais 2 do sério, tirei mais 1 do sério ou não falava nada? Não, falar não, o Rodrigo é tranquilão, cara. Mas o maluco do bem no futebol, né? É. Imagina uma zaga Rodrigo e André Luiz. Porra, sai de baixo. Porra, André Luiz batia também pouco. Batia Pô, pouco. é muito forte, né, cara? Porra, é um cavalo, cara. Deu a média altura, cara. Aquela zaga do Santos era muito forte, ele com o Ele e Alex. Alex, é. Porra, Alex era outro zagueiro que eu gostava pra caramba, cara, que acho que também ficou meio que escondido, né? Foi bem no Chelsea, né? Foi bem no Chelsea, no Milan não foi tão bem. É.
No Milan ele não foi tão bem. Chegou a pegar a seleção também. Pegou seleção, aquela seleção olímpica que fracassa, ele tava, né? Isso. De 2004 ali. Isso. Ele acaba fracassando. É verdade. Você enfrentou o Neymar? Quantas vezes, mais ou menos? Enfrentei, só que o Neymar ele jogava muito do outro lado, né? Sorte sua, né? Muita sorte. Sorte. Dava pena do lateral direito. Quando ele quer pro teu setor, não, vai pra lá, filha da Eu puta. peguei Neymar em 2009, 2010. Ele surgiu em 2009 ou 2008? 2009, mais ou menos, 10 que ele começa a aparecer forte. Peguei ele em 2009 no Goiás, 2010 no Fluminense. Você tava... 11 também no Fluminense, no Grêmio. Não, mas acho que esse drible que ele dá em 2012, o que ele faz com o Diguinho, lá no Raul... acho que eu já tinha saído. Você tinha saído. Você sabe qual drible que eu tô falando, né? Sei. Nossa. Sei. Quando acontece isso Mas não foi só o Diguinho que tomou, né? Não, mas Todos aquela do Diguinho foi especial, cara. Aquela do Diguinho, o Diguinho cai de bunda no chão, cara. Aquilo ali foi... aquela ali foi forte. Mas foi um dos caras mais especiais que você viu dentro de campo? Foi. Neymar, Robinho, Gaúcho, o Seedorf, Ronaldinho, o Seedorf e o Neymar. Foram os caras mais... E o Robinho. Pra marcar, Robinho. qual que era o mais difícil ali pra você? Eu não enfrentava... Sorte. Eu enfrentei mais o Robinho. Porque ele caía mais pro teu setor, né? Robinho, numa época no Santos, que ele tinha muita liberdade. Ele rodava o campo todo. E era chato de marcar? Muito. Robinho era jogar muito, cara. Robinho jogava muito. Pô, o cara jogou no Real Madrid, foi bem no Real Madrid. Foi bem no City, relativamente, foi bem na seleção pra cacete. Pô, o Robinho jogava muito, cara. Muito. Esses problemas que ele teve acabou estragando um pouco o final de carreira dele, né? Era um cara que podia estar... Robinho foi craque. Robinho foi craque. E se ele fala, né, que o problema dele foi quando ele foi pra Europa, dele não ter tido a cabeça de alguns jogadores quando foram, de ter levado um preparador físico, de ter se cuidado, porque ele acabou perdendo um pouco da parte física. Mas jogou pra cacete. Muito. Jogou pra cacete. Até mesmo quando ele volta pro Santos mais pesado, que é talvez a segunda parte que você pega ele ali, cara, ele ainda era diferenciado pra cacete. Muito diferente, muito. Foi nessa época, 2004, 2005. Não, eu falo mais depois, quando surge com o Neymar. Que o Neymar tá surgindo, aí tem aquele time lá, ele, Ganso, 2010. 2010. Isso aí. Ali ele tava mais complicado de tudo. Ele era craque, cara. O Robinho era craque. Técnico, ô Júlio, tu pega também só técnico pica, né, cara? Tu trabalha com Osvaldo, com Muricy, Vanderlei, Cuca, mais quem? Falecido Caio Júnior, Celso Rotti, Jorginho, desses aí, PC Guzmão, Hélio dos Anjos. Qual foi o melhor que você trabalhou e qual que foi o melhor desses conhecidos? E tem aquele que você fala, cara, esse cara era muito bom mesmo, porém ninguém conseguiu ver um trabalho maneiro que ele fez. Então, o melhor desses aí, pra mim, todos são grandes treinadores, mas pra mim o melhor foi o Muricy. Assim, sabe? Porque o treinador, na minha concepção, tá? Ele não é só dar o treino, mostrar a tática ali pros jogadores e vai pro campo, não. Tem o trato com os atletas, tem o extracampo, entendeu? Como ele lidar com os jogadores, com o staff. Porque o treino é igual, cara. Todos os treinadores, sabe? Tem a cobrança, que um cobra mais, outro cobra menos, né? Cada um cobra de uma maneira. Ok. Mas eu acho que tem muito lado humano também. Gestão de grupo é muito importante. Gestão de grupo é muito importante, cara. Você lidar com 30 jogadores, você com uma cabeça, eu com outro, o Thiago com outro, entendeu? É bem complicado. E o Muricy, cara, ele tratava todo mundo igual. Isso que é foda. E por isso que eu falei, o elenco do Fluminense era bom, assim, era um elenco muito bom. Mas a gente sofreu muito com lesões, e quem segurou aquilo ali foi o Muricy, cara. Ele foi achando o jogador. Eu joguei de ponta direita no Brasileiro de 2010, um jogo contra o Grêmio aqui, porque não tinha jogador. Entendeu? Foi machucando muito. O Sheik machucou, o Fred machucou. O Deco. O Deco se machucou, o Belete se machucou. Só o Conca que não, né? Só o Conca, o Mariano também, eu acho que também não machucava. O Diguinho machucou, o Marquinho meia machucou. Marquinho, eu joguei o último jogo também, joguei de meia contra o Guarani. O Marquinho tava machucado. Então, assim, é um cara que segura o elenco. Ele foi achando o jogador, cara. O Diogo machucou o volante. Aí ele, acha o Valência, aí vem Valência, joga Valência, daqui a pouco o Valência machuca, volta Diogo, sabe? E o time foi campeão.
Foi campeão. E ninguém dava nada para aquele Fluminense ali. No meio do campeonato, que começou a chegar os jogadores, Subiu o nível. todo mundo começou a olhar. Pô, Deco, Sheik. Todo mundo, opa, o Fluminense. E a gente ali já em terceiro, segundo. Aí arrancam na reta final. Então, para mim, o Muricy, de todos esses aí, é um cara diferente. O Oswaldo também é um cara sensacional. Baita treinador também. E é um cara que é muito... Parece que os jogadores gostam muito do Oswaldo também, né? Sim, sim. Que eu vejo muito Sim, isso. é um Todo cara mundo super elogia ele. educado, é um cara super educado, um cara diferente. E dos treinadores, assim, que no cenário nacional, às vezes, não tem muita visibilidade, que eu gostei muito de trabalhar, foram dois. O Hélio dos Anjos, que até tem. Sim, Tem mas talvez não tenha tanto É. quanto ele merecia, né? Talvez. De repente, na carreira dele, nos momentos que ele teve oportunidade para time grande, ele não foi Não tão foi bem. exato. Mas é um bom treinador, um cara também super gente boa. E o Roberto Fernandes. O Roberto Fernandes também é bom muito técnico. bom jogador. Bom, treinador. técnico. Muito bom. Peguei ele no Náutico. Também conhece. É um Ele técnico. transformou o time do Náutico em 2007, que era um time que já todo mundo dava como rebaixado. Se eu não me engano, cara, no primeiro turno, teve rodada do primeiro turno em 2007 que a gente estava 10 pontos atrás do penúltimo colocado. E a gente tem uma arrancada assim, sensacional e a gente quase belisca uma Sul-Americana. Cara, o Náutico... Do Acosta foi um dos destaques do brasileiro. E o Náutico ganha, acho que do Botafogo, que era o da lá do Botafogo. 4, lá 4. nos aflitos. Esse 4. jogo eu joguei pra caramba. É. O Acosta acho que fez 2 ou 3 gols. Não, a Costa adorava fazer gol no Botafogo, né, cara? Filha da O puta. nosso time era muito bom também. O Roberto Fernandes montou um time muito bom no Náutico. O Acosta, eu fiquei... Tem um cidadão que jogou no Botafogo que eu detesto. Assim, é o único jogador, eu não costumo ser hate de ninguém, mas tem uma pessoa que chama Juan Castilho, goleiro. O goleiro de Pimbolim, né? Cara, vai pro Botafogo e Corinthians, vai pros pênaltis na Copa do Brasil de 2008. Aí o Acosta vai bater pênalti. E o Castilho falava a semana toda, não, se for pra pênalti, conheço o Acosta. Eu sei onde que o Acosta bate. Cara, ele anda 3 metros e o Acosta desloca. É complicado, cara. É complicado. Falando em goleiro, vocês trabalham com goleiros bons. Não preciso falar nomes, é claro. Mas quando vocês trabalham com goleiros ruins, como que é, cara, assim? Você fala assim, caraca, meu Deus não pode deixar chutar. Não, essa conversa que vocês têm de não deixar chutar? Ah, brincando. Não, cara, você chega num nível, assim, time grande, profissional, que é difícil você pegar um goleiro ruim. Tem, Castilho. eu não peguei. Mas quem pegou Cara, eu tenho muita sorte com o goleiro. Exatamente. O próprio Botafogo, quando jogava o Jefferson, jogava o Renan. Era um bom goleiro também. Sim. Entendeu? No Vasco, Martin Silva jogava praticamente todos. Aí tinha o Jordi, que estava em boa fase. Gabriel Félix. Tinha um outro também que eu esqueci o nome, que tá até em Portugal, eu esqueci. Esqueci o nome dele. No Fluminense eu peguei Berna, o Fernando Henrique e o Rafael. Em 2010 tinham 3 goleiros, cada época jogou um ali. Sim. Entendeu? Eram bons goleiros. Você deu sorte. Cavalieri depois. Cavalieri é um monstro, né? No Cruzeiro tinha Fábio e Lauro. Lauro era goleiraço. Pô, o Lauro surge Fábio muito bem Lauro no... O Lauro surge muito bem no Inter, né, cara? Pô, no Grêmio, Vitor e Groi. Você deu sorte. Você deu sorte. O Groi, no rachão no Grêmio, o Groi era do meu time. E ele não jogava na linha, nem ele nem o Vitor. Pô, tinha que ver o que ele fazia no rachão. Era sacanagem, cara. Esse cara vai ser um baita de um goleiro. E é um cara que não chegou na seleção, né? Acho que o Groi não. Até porque ele foi muito bem no Grêmio e foi pro mundo árabe, né? Mas ele é fundamental no título da Libertadores. Não, pega muito. É absurdo. Rápido, né? Me arrisco a dizer que ele pega mais que o Vitor. O Vitor também é um grande goleiro. Mas eu acho que também concordo com você. Que ele é mais rápido, o Groi, cara. O Vitor, sei lá, ele tem uma liderança dele, assim, sabe? Mas o Groi, embaixo das traves ali... Era muito rápido, né? Pegar demais. Muito rápido. O Vitor, né? Ele consegue fazer história em 2 clubes grandes, né? Também no Brasil. Isso também chama muita atenção, né? Ele faz a história no Grêmio e faz a história no... A história que ele fez no Atlético, então, pegar um pênalti com o pé esquerdo ali no último... Com o Riascos, né? Foi com o Riascos. Riascos contou alguma vez essa história pra vocês ali? Vocês nunca perguntaram pra ele? Eu nunca perguntei. Porque o Riasco, ele tem parcela importantíssima no título da Libertadores do... Pior que ele jogou pra caramba. Jogou pra cacete. Aí ele vai na última bola, pede o pênalti e pum, meio do gol. Aí o Vitor tira com o pé. Verdade. Você tava num momento bem tenso. Você tá sempre naqueles momentos, né? Bonde do Mengão sem freio.
O tricolor. Olha o tricolor. Não, nesse eu não tava, não. Você não tava. Tava lá foi no Argentino Júnior. Foi lá. Não, o Fluminense. O Fluminense. Ah, do Fluminense? Do Ah, Fluminense. sim. Você tava. Você falou bonde do Mengão sem freio, mas eu falei, quem não. canta o bonde do Mengão sem freio é Emerson. Essa história foi Qual a real história, Júlio, ali em relação à situação do Emerson Sheik? A verdade é que o presidente quis mandar o Emerson embora e usou aquilo ali como uma desculpa, assim, para jogar o Emerson contra a torcida. Mas, assim, eu estava no ônibus. Ele não foi mandado embora por conta daquilo, entendeu? Até porque vários jogadores estavam ali cantando. Era um funk, uma montagem de um funk que tinha a música de todos os grandes do Rio. Tinha do Vasco, tinha do Flamengo, entendeu? E o Emerson estava cantando junto com vários outros jogadores. Então, aquilo ali foi uma deixa do presidente. Uma sacanagem. Para botar o Emerson contra a torcida. Era o Mário que fez ali? Não, era o Peter. Peter Sinsen? É. Porque eu lembro que o Emerson chega a acusar até o Mário, fala que o Mário não soube gerir bem ali. O Mário acho que era diretor de futebol na Isso. época. Se eu não me engano. Ele estava envolvido, mas não sei se ele estava diretamente. Eu acho que a decisão foi bem do presidente mesmo, até porque teve um lance, quando o Muricy sai meio brigado com o presidente, o Emerson deu uma trava no presidente, assim, eu acho que o presidente não gostou. Esperou o momento certo para dar uma... No vestiário de um jogo, assim, que o Muricy pede para sair... Por conta de algumas situações que o Muricy tinha cobrado e não foi escutado, e ficou bravo e foi pro Santos. E o Emerson deu uma chamada no presidente. Eu acho que o presidente não gostou muito. Aí esperou a hora de se vingar ali. Esperou, o Sheik estava por baixo, não vinha bem, machucava, voltava. Se eu não me engano, acho que ele está até no banco nesse jogo. Ele ia começar no banco. O treinador era o Anderson Moreira. E aí ele foi mandado embora no dia do jogo, à tarde, assim. Quando eu acordei pro último lanche nosso, a nossa última refeição antes do jogo, só dava isso. Todo mundo falando, comentando. Eu falei, que isso, cara? E todo mundo gostava muito do Emerson, né? Cara, o que aconteceu? Foi bem complicado. Na época ele ficou meio chateado com o Fred, né? Que ele achava que o Fred poderia intervir por ser o ídolo do clube. Tem esse lance aí também, né? Tem esse lance aí também, que eu também procuro não me meter muito, não. Mas você acha que poderia ter dado uma conversada ali naquele momento? Ah, cara, eu acredito que sim. Pela moral que o Fred tinha, eu acredito que sim. Se o Fred tivesse falado ali, poderia ter segurado o Emerson. Foi tudo muito na calada, sabe? Eu acredito que se fosse uns 2 dias antes de jogadores, eu acho que não deixariam isso acontecer, não. Foi tudo muito rápido. O Emerson estava almoçando, depois do almoço ele já não estava mais no hotel. Caraca, loucura. Eu acordei, eu gostava de dormir depois do almoço, quando eu acordei, ele já não estava mais. Tu dividia quarto com quem? Nessa época com Berna. Mas eu dividia já com o Sheik, mas nessa época eu estava com Berna. Que loucura. Ele foi embora com a roupa do Conca. O Conca prestou camisa para ele ir embora e tal. Foi feio o negócio. Pô, muito feio. Foi feio. Assim, o cara tinha acabado de fazer o gol do título, sabe? Poderia ter terminado de outra maneira. Surreal, né, cara? Essas paradas de futebol que acho que estragam um pouco, né? E o que salvou foi a vitória, cara. Porque se perde aquele jogo ali, eu acho que o negócio ia ficar feio. Foi uma classificação heróica, né, naquela noite. Foi 4-2, né, aquele jogo? Acho que foi 4-2. Foi 4-2. A gente tinha que ganhar por 2 gols de diferença, torcer pro Nacional perder em casa e deu tudo certo. Só no final que não deu muito certo, a pancadaria no final. A pancadaria no final que foi... Pô, loucura. O Diguinho aquele dia... Pô, cara, o cara tirou um tacho de cabelo do Diguinho. Pô, o Diguinho achou que era herói, cara. Ele foi pra bandeirinha do escanteio, queria brigar com 5 argentinos. Ele pegou a bandeirinha, quando ele pegou a bandeirinha, os caras arrancaram o pau da bandeirinha da mão dele e moeram ele. Acabou, chegou o Diguinho todo descabelado no meio da gente. Falei, pô, Diguinho, fica aqui, não vai lá não. Pô, foi esse Marquinhos, culpa do Marquinhos, cara. O que o Marquinhos arrumou ali? Pô, acabou o jogo. O Marquinhos, pô, o Marquinhos gostava de botar uma pilha nos caras. O Marquinhos provocou um argentino. Aí o pau começou a cantar dentro do campo ali. E eles abriram a porta para os segurança deles. Não deixaram o nosso... Sair do vestiário? Não deixou. Pô, fizeram uma covardia. A nossa sorte foi que a torcida deles não conseguiu invadir o campo. A gente correu para a nossa torcida, que tinha bastante tricolor naquele dia no estádio. Tava lá no canto, a gente correu. Ficou todo mundo ali. O Gumbre apagou o escudeiro. Foi para lá também. E aí ficou o Diguinho numa ponta. Eles queriam Conca de qualquer jeito. Caraca. Pô, tem um lance assim bizarro. Tem 4 argentinos correndo atrás do Conca, assim. E o Conca argentino. Eu falei, caraca, eles não gostam do Conca. Pô, coitado, baixinho correndo. Entrou lá no meio da gente. Aí os caras não conseguiram pegar ele. Aí foi uma confusão. Aí a polícia chegou.
A gente chega no vestiário, cara, essa cena é hilária. Chega no vestiário, cara, eu fui um dos primeiros a entrar dentro do vestiário, quando olha, tá o Souza agachado embaixo da mesa, o pau quebrando lá fora, o Souza lá. Eu falei, que isso, cara? Pô, faz isso não, cara. Já acabou. Pô, ele embaixo da mesa, cara. Ele não viu briga, viu nada. Ele viu que ia ter treta, saiu correndo. Saiu fora, cara. Não sei como que ele conseguiu aquilo, cara. Pô, foi foda sair do estádio. É isso que eu ia perguntar, sair do estádio que é mais complicado, né? É, pô, foi sinistro. Cara, aquela ali foi uma... Pra ir pro aeroporto também, a gente foi escoltado. Caraca, loucura. E a chegada aqui foi loucura aqui. A gente ficou 2 horas no free shopping esperando a polícia chegar, porque a torcida do Fluminense tomou o Galeão. Caraca. Tomou o Galeão. A gente não conseguia ir para um ônibus, assim, era uma multidão de gente, assim, foi bem maneiro. É que foi histórico, né? Foi histórico. Ninguém esperava, né, a classificação. Não, e tudo começa com a saída do Sheik, né? Teve esse lance. Por isso que eu falo, se perde, de repente ia dar um problema maior. O aeroporto poderia estar cheio pra meter porrada em todo mundo. Confusão, ou até mesmo a imprensa ia bater bastante, procurar saber o que aconteceu. Exatamente. Porque a vitória acabou escondendo um pouco, né? E acaba a verdade não aparecendo, né? Igual você falou, todo mundo colocava esqueceu. O Sheik como o vilão e a história não foi... Até hoje é contada assim, 12 anos depois, ainda continua sendo colocado o Sheik, cantou música do Flamengo e desrespeitando a história do Fluminense. Não, mas não foi bem isso. Botafogo foi um capítulo especial na sua carreira, ô Júlio? Foi. Como eu falei, foi... Assim, primeiro porque eu tava no Grêmio e passei por um momento muito difícil. Em 2012 foi a minha cirurgia no joelho. E joguei muito pouco com o Luxemburgo. Eu tive condições de jogar no final de 2012. E quando eu tive a proposta do Botafogo, no final do ano, eu não pensei 2 vezes pelo elenco que o Botafogo tinha. Você olhava o elenco do Botafogo, ele falou, esse time do Botafogo aí é pra brigar por título. Eu vou pro Botafogo, tinha outras propostas, falei, não, vou pro Botafogo, vou jogar com o Seedorf também, que era um sonho, né? E foi bem bacana, não me arrependo não, cara, foi bem especial. E o Seedorf? Foi o maior que eu joguei. Maior e melhor. Ele era foda? Foda. E peguei ele já com a idade avançada, cara. 36 pra 37. Imagina ele com 25, 26 anos que jogava, né? Não, ele devia jogar, a força que ele tinha, qualidade técnica, inteligência. Foi o maior que eu joguei. É o que eu peguei bons jogadores. Pô, exatamente. Você jogou com caras fodas. O Seedorf era surreal, cara. No treino, você fala muito de treino, né? No treino dele era absurdo. Treinava bem. Ele treinava a Vera. Pouca coisa ali, mas com intensidade a Vera. Como eles fazem na Europa, né? E o Oswaldo muda, né? O Seedorf, ele vira ali... Muita gente não entende taticamente como era aquele Botafogo. O Seedorf não era um meia. O Seedorf, às vezes, era o centroavante do time, porque o Rafael Marques... Ele deixava o Seedorf muito à vontade. E os dois eram muito inteligentes, tanto o Rafael como o Seedorf. Se eu for ver bem, às vezes o Seedorf estava do meu lado ali, às vezes o Seedorf estava do outro lado. Ele deixava o Seedorf bem à vontade. Quem ficava bem, assim, era o Lodeiro, que acompanhava o lateral. O Felipe Gabriel, quando estava. Depois o Vitinho. O Seedorf ficava bem à vontade. Quando a gente estava com a bola, ele... Até sem a bola, ele meio que largava um pouco. Pra poupar fisicamente, né? E a gente entendia isso também, né? E ele resolvia, né? Isso que era... Resolvia. E a personalidade do Seedorf ali no dia a dia? Bem difícil, era difícil? Era um outro lado do Seedorf? Eu dei só assim, eu me dava muito bem com ele. Muito bem, desde quando eu cheguei, assim. Ele gostava muito de mim. Ele não chamava ninguém, chamou acho que eu e mais 2 jogadores pro aniversário do filho dele. Porra, maneiro. Que foi General Severiano, inclusive. Acho que ele chamou o Jefferson, Felipe Gabriel, acho que eu e Bolívar, eu acho. Caraca. Ele chamou pouquíssimos jogadores. Ele é um cara bem fechado, assim, sabe? E, pô... é um cara que cobrava muito, cobrava todo mundo. Da rouparia até o Oswaldo, sabe? Até o presidente. Ele era o chato do bem. Cara, ele era um cara muito inteligente, então ele sabia o que ia acontecer ali na frente, era impressionante. Ele chegava em você e falava, Thiago, vai acontecer isso, isso, isso daqui a pouco. Passava um mês, acontecia o que ele falava. Ele falei, caralho, é absurdo. O que você viu ele fazendo assim, em relação a essa parte de falar, isso vai acontecer, realmente acontecer? O que você viu acontecendo ali? Cara, agora assim, pra lembrar é difícil, mas tem vários de jogador assim, jovem, você fala, esse jogador aí... não tá legal, ele vai cair de produção daqui 2 semanas. E daqui 2 semanas o jogador ia lá e caiu de produção. Esse jogo tal, daqui a um mês, vai ser assim, assim, assado. Ia lá e acontecia isso. Caraca. Tem vários lances, assim, bizarros dele, assim. Tem um lance
Foi o Flamengo, Botafogo e Flamengo, acho que a gente ganha de 2-1. Acho que foi brasileiro. Não lembro Antes do segundo jogo da semifinal, da quarta de final. Foi um 2-1 que o GG cruza pro Rafael Marques fazer um gol de cabeça. É o segundo, antes da semifinal, Então, das quartas de final da da Copa Copa do do Brasil. intervalo, não lembro quanto é que tava o jogo, 1-1, ou 0-0, não lembro. E o Oswaldo queria que o GG jogasse pelo lado direito. E aí vai pro intervalo, teve até um bate-boca dos dois, do Oswaldo com o Sidorf. O Oswaldo, no meio da pré-eleição ali do intervalo, o Oswaldo, GG, eu quero que você fique aqui na direita, tal. O Oswaldo, não. O Oswaldo, não, o quê? Tá errado, deixa ele jogar pela esquerda. O Oswaldo, eu sou o treinador, ele vai jogar pela direita, que não sei o quê. Ficou a discussão dos dois ali feia, tal, aquela situação, a gente querendo apaziguar e tal. Volta pro campo, o Sidorf chama o GG e fala, ó, cai na esquerda. Imagina a cabeça do GG. Ouvi que é ensino. Fica na esquerda. Vai. Pô, aí começa o jogo, aí o gol sai antes dos 15, assim, o GG. Cruzando pela esquerda. Cruzando pela esquerda. Aí, na hora a gente comemorando o gol, o Sidorf. Eu falei. Eu falei, caralho, meu, ele é muito chato, cara. Até na hora da comemoração, cara. E o Oswaldo depois do jogo? Ah, ganhou, né, cara? Ganha facilita. Aí depois fizeram as pazes lá e tal. Teve 2 lances do Oswaldo do Sidorf feio, assim, no vestiário. Que eu cheguei a ver. Teve uma, acho que eu contra o Bahia, que o Sidorf foi vaiado, né? Aham. Falei, pô, a torcida do Botafogo vai o Sidorf, cara. A torcida do Botafogo vai Foi no todo Maracanã mundo. o jogo, né? E acho que a gente perdeu aquele jogo, o time não vinha bem. O time teve Foi uma quando, queda. não, foi quando perdeu o jogador pra cacete, né? Ainda não tava o time teve encaixando uma mais queda e ninguém. o Sidorf não jogou bem esse jogo e a torcida vaiou ele. E, pô, acabou o jogo, cara. O Sidorf tava Destruído. destruído, cara. Aí tu vê, né, como que é difícil jogar no Brasil. O cara, com toda a experiência que ele tinha, ele não tava acostumado com aquilo ali. Por isso que joga aqui no Brasil, você joga em qualquer lugar do mundo. Que a pressão, Pior aqui, que é mesmo. a pressão aqui no Brasil não tem igual. Esquece. Não tem Espanha, não tem Inglaterra, Itália, não tem. Aqui é sinistro mesmo. E ele tava destruído e ele tava desabafando comigo, com o Bolívar e com o Edilson, depois do jogo. E aí o Oswaldo passa e escuta ele falando do Oswaldo. Caralho. Pô, o Oswaldo foi pra cima do Sidorf. Mas o que ele falou do Oswaldo? Ah, eu não lembro detalhes assim. Ele tava falando alguma coisa que o Oswaldo, sei lá, não tava ajudando ele. Eu não lembro, ele tava reclamando alguma coisa do Oswaldo, mas assim, nada demais. Reclamação Só que o normal. Oswaldo, pô, a gente tinha perdido o jogo, todo mundo puto. O Oswaldo escutou, falou, pô, ele tá falando mal de mim. Entendeu? E não era nada demais, assim. O Oswaldo foi pra cima dele, cara. O Oswaldo era sinistro, o Oswaldo é pra dentro mesmo. Ele era um cara tranquilo, calmo, Mas quando perdia, quando ele perdi. tá puto, sai de baixo. Quando saía da razão. Pô, sai de baixo. Mas aí depois também fizeram as pazes. Não, os dois estão bem até hoje, né, cara? O São Sidorf até vem hoje, aqui, conversa. Quando ele vem no Brasil, você chega a trocar ideia com ele? Não, cara, não. Perdi totalmente o contato. Depois eu te com passo o WhatsApp dele aqui. Eu tenho aqui, mas nunca me respondeu, mas eu tenho. ele responde as pessoas por e-mail. Quando jogava já era assim, imagina agora. Caralho. Ele não passar, ele era só e-mail. Quer falar comigo e-mail? Passar e-mail, cara. Caralho. Pô, tá maluco? O e-mail que a gente conhece aqui no Brasil é outra coisa, fax. Pô, tá louco. Vocês tentaram segurar ele ali? Tentaram convencer ele a ficar em 2014? Não, porque a gente não teve contato, né? A gente se apresentou, tá tudo certo. Lá em Saquarema, né? Em Saquarema ele ia chegar 2 dias depois, 3 dias, acho que deram mais 2 dias pra ele. E ele se apresentou pra já Se viajar e aconteceu o negócio tudo ali, rápido ali, na hora ali. Ele já tava pronto pra viajar pra Saquarema, recebeu a ligação e resolveu partir. Então ele só foi lá em Saquarema já se despedir da gente. Você já sentiu ali no começo de 2014 que aquele ano seria foda? Não. No começo, não. Eu sabia assim, que seria difícil pelas perdas. Né? A gente perdeu o Oswaldo, a gente perdeu o Sidorf e o Rafael Marques, jogadores importantíssimos. Já tinha perdido o Vitinho Já antes? tinha perdido o Vitinho. Não vou nem falar o É, Felipe o e o Andrezinho, porque foi Bem antes. bem antes, né? Mas a gente perdeu ali jogadores importantíssimos e a gente não... Assim, vieram bons jogadores, mas não vieram no Do mesmo quilate. nível, né? De um Sidorf, de um Rafael Marques. Rafael Marques estava muito bem, cara. O Rafael Marques tá jogando muito. E continuou jogando pra caralho depois. Né? Ele se achou. O Rafael era um excelente jogador. Foi uma pena o começo dele ali no Botafogo. Porque era para ele ter rendido muito mais. E aí eu sabia que a gente ia ter um pouco de dificuldade, mas não da forma que foi, assim. Eu também não ia adivinhar que
os salários iam atrapalhar tanto, né? É, que já em 2013 vocês já tinham salários atrasados, né? Tinha, mas não como em 2014. 2013, assim, atrasava, mas depois ia lá e pagava, entendeu? E quando tá ganhando também tudo fica lindo, né? Ah, sim. Sai dinheiro, arruma um dinheiro não sei da onde. Não, igual aquela situação da greve antes do jogo que a gente perde no Maracanã. Isso foi horrível. Isso me arrependo até hoje. Você se arrepende de Me ter... arrependo. Eu acho que hoje, com a cabeça que eu tenho, eu teria tentado convencer as pessoas ali a gente focar no jogo. Como que foi aquilo ali? A gente resolveu, cara. Tá todo mundo de saco cheio de promessas e não acontecia. Cara, vamos fazer algo. Acho que, se eu não me engano, a gente tava bem até. Tava, Botafogo se ganhasse, estava classificado A já. gente tava bem. E aí, o grupo resolveu, cara, vamos fazer alguma coisa, tem que tomar uma atitude, porque o negócio tava feio já. Sabe, dar dinheiro para jogador e treinar, estava subindo na base que não tinha condição. Comprar gelo, cara. A gente comprava gelo. O Botafogo não tinha dinheiro para comprar gelo. Caralho. Chegou uma situação dessa no clube, assim. Tava feio o negócio. E a gente botar dinheiro do bolso. Não, traz gelo, porque a gente gostava de fazer gelo depois de treino, depois de jogo. Não, traz gelo aí para botar na banheira e tal. Eu pago e tal, não tem problema nenhum. Então o negócio era bem, bem complicado. Então a gente resolveu dar um susto na diretoria para ver se a gente recebia alguma coisa, né? E aquilo ali acabou atrapalhando, porque foi véspera de um jogo importante, né? E se ganha, nada ia acontecer. Era chamado de time de guerreiro, time que jogou pela... Aí perde, aí aquela paralisação ali acaba tendo um peso maior. Acaba tendo um peso negativo, né? Sim, sim. E a cobrança acaba sendo maior em cima da gente. Foi o que aconteceu. E tem um caso que é acho que o mais conhecido, talvez o fato de você ser mais lembrado, talvez isso é muito foda em relação à tua carreira. Para muitos, o que você fez no Brasileiro de 2009, que foi eleito o principal lateral esquerdo, tudo que você passou na carreira, tem mais gente que lembra que você foi demitido do Botafogo ali em 2014. Como que foi pro Júlio César aquele dia? Como que foi comunicado para você? E como funciona a tua cabeça até hoje em relação àquilo, Júlio? Cara, minha consciência é super tranquila quanto a isso. Até porque, como você falou, muita gente lembra, assim, mas todo mundo... Fica puto. Puto. Porque acha que se a gente tivesse, de repente o Botafogo não teria caído. Eu acredito que teria caído também. Mesmo com vocês? Mesmo com a gente. Porque o negócio estava feio. Eu acredito que teria caído também. A gente ia brigar até o final, mas não foi porque a gente foi demitido que o Botafogo caiu, não. Tinha muita coisa por trás que estava errado. O que, por exemplo? Salário. Não estava legal. O ambiente não estava legal. O técnico também, o Mancini, vocês já tiveram vários momentos que tem que trocar técnico, o Botafogo troca o técnico, né? Sai o húngaro e entra o Mancini no brasileiro. Você acha que também, de repente, tivesse trocado de técnico, refrigerado, poderia ser A alguma... cultura do futebol brasileiro é essa, né? Ele pegou o Botafogo de ponta a ponta. Ele pegou o Botafogo de ponta a ponta. Difícil você pegar. E, se eu não me engano, o Mancini tem até história engraçada. Acho que o Guarani ele pegou de ponta a ponta também em 2010 e caiu. E Botafogo também. É o técnico que mais caiu com o time até hoje na história do futebol brasileiro, é o Mancini. Sei. Não, ele é o técnico que tem mais rebaixamentos. Então, não é normal no futebol brasileiro um treinador pegar um time ponta a ponta, não conseguir e não fazer uma boa campanha e terminar o ano, entendeu? Sim. Mas assim, não era só... Tinha várias coisas ali. O Sidney, que era um cara que eu gostava muito, diretor de futebol, ele chegava pra gente, eu estava sempre com ele, por ser uma liderança do grupo, estar sempre falando ali e tal. É um cara que me dava muito bem, e ele fala: Júlio, enquanto eu estiver aqui, você pode ter certeza que se eu tô aqui é porque ainda vejo uma luz no fim do túnel. Quando eu não tiver, é porque... Deu merda Deu total. merda. Quando ele sai, eu falei: fudeu. Fudeu. E ele era amigo do presidente. O Sidney era amigo do presidente. Quando ele sai, eu falei: cara, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa. Eu sei que a perda do Engenhão fez falta pro Botafogo também. Financeiramente, né? Financeiramente, até pro time também, né? Era a casa do Botafogo, né? E vocês começaram a ter que rodar muito, né? Apesar Isso que em 2013 já começa a ter ali, do meio pro final, Maracanã, né? Mas antes os jogos eram sempre em Volta Redonda. a viagem acaba atrapalhando, né? Isso, e financeiramente também, como Sim. você falou. Mas e a demissão em si? Como que foi ali pra vocês? Então, aí, cara, eu tava em casa, tocou meu telefone 11 e pouca da noite. Caralho. Tinha treino de manhã. O Gotardo, falando que o presidente decidiu demitir a gente. Falou assim: Júlio, amanhã você não precisa treinar. Uma ordem do presidente, tá sendo mandado embora. Aí eu achei que era sacanagem, né? Trote, né? Porra, eu tinha acabado, se eu não me engano,
A gente fez um jogo contra o Bahia que a gente foi assaltado no Maracanã. Sim, que o Emerson sai xingando, né? O Emerson expulsou eu, o Ramírez e o Emerson. Sim. Eu, no final do jogo, foi me expulsou, que eu não aguentei, assim. Foi um jogo descarado ali, que foi aquele jogo, foi assalto. O Botafogo abre, acho que, se eu não me engano, abre 2-0, se eu não me engano. Aí vira pra 3-2, se eu não me engano, acontece isso. A gente perdeu esse jogo? Perdeu, de virada. A gente toma virada. O Emerson jogou pra caramba esse jogo. Sim. O Ramírez também. Eu também, os três que foram expulsos. Os três foram expulsos, a gente jogou pra caramba esse jogo. E era um jogo ali que poderia ter mudado a vida do Botafogo. Sim. Cara, o Botafogo ganha jogos difíceis naquele E brasileiro. foi um juiz até que ele complica muitas partidas aí. É o Benevenuto? Olha aí. Baixinho. Deixa eu olhar aqui. Um baixinho. Você olha aí. É um baixinho branquinho. Botafogo e Bahia 2014. No Maracanã. Igor Benevenuto. Eu acho que foi ele, o árbitro. Ele tá sempre envolvido em polêmica em jogo aí. Ele deu uma melhorada agora, mas ele... Adorava ser um pavãozinho. Nesse jogo ele expulsou o Emerson num lance que não existe. O próprio Ramírez também. Ele expulsou 2 jogadores no Maracanã, cara. Um jogo difícil, assim. O Botafogo ganhando, jogando bem. Jogando bem, E aí aconteceu. Aí acabou o jogo. Durante a semana ia ter o jogo contra o Criciúma. Lá em Criciúma. Se eu não me engano. E aí toca o meu telefone. O Otávio falou que não precisava. Eu falei, que isso, cara? Não é só você. Tem mais 4 jogadores. Eu falei, que isso? Aí na hora desliguei. Falei, beleza. Liguei pro meu empresário. O Reinaldo, que era empresário do Sheik também. O Reinaldão, eles me ligaram aqui, o Sheik também tá envolvido. Eu falei, sério, o Sheik também? O Sheik, Bolívar, Edilson e mais um, e o Marcelo Matos. Eu falei, que isso, cara? Aí a gente começou a se falar, só que o Sheik ninguém conseguia falar com ele. 11h30 da noite tava acordando. Ele tava off. Não consegui falar com o Sheik. Ele só foi responder de manhã. Eu falei, não, vamos todo mundo. Aí o Reinaldo falou, não, vai lá, comparece, não é assim. Senão vai dar justa causa pra você. Assim que a mandatória, a gente foi, comparecemos lá, trocamos de roupa. E todo mundo assim, sem entender nada, né? Sem entender. E a gente vai pro Campo Anexo. Vamos pro Campo Anexo. Até o Edilson, que estava no departamento médico, foi pro Campo Anexo pra aparecer, pra todo mundo ver que o Edilson estava lá, pra não ter sacanagem. E aí, a imprensa naquela época ainda ia pra treino, né? Ia pra treino, a imprensa estava toda lá. Eu acho que a imprensa nem sabia, cara. Não, ninguém sabia. Ninguém sabia. Eles só viram a gente saindo com a Kombi ali. Depois da confusão, porque tem uma confusão, né? Sim. Aí o Mancini reúne o time, fala, uma ordem do presidente, 5 jogadores estão sendo mandados embora. Aí citou o Marcelo Matos, que não estava no clube, ele estava em São Paulo fazendo um tratamento. Ele estava no departamento médico. Marcelo Matos também tá nesse grupo e tal, eu também não sabia. Falei, caraca, aí tá. Aí vamos pro aquecimento, vamos aquecer. Isso o Gotardo tinha falado, gente, não é para vocês treinarem e tal, só que a gente quis peitar e ir pro aquecimento. Na hora do aquecimento, o Gotardo vai e se estranha com o Bolívar. Quase que eles caem na porrada. Cai na porrada ali no campo. Aí o Mancini foi, não, gente, vai lá. E veio a Kombi, aí a gente entrou na Kombi, tem aquela imagem, a gente saiu de Kombi até lá o vestiário. Foi bem feio, assim, foi feio. Vocês conversaram depois disso com o Maurício Assunção ou nunca? Não, nunca mais encontrei, nunca mais tive nada. Mas se você encontrasse com o Maurício, o que você falaria com ele? Você perguntaria? Nada. Ou tem mágoa dele, alguma coisa? Não, cara, tenho mágoa não. Eu tenho pena por tudo, porque, cara, ele fez uma boa gestão em 2013, 2012, trouxe bons jogadores, acho que nos últimos anos do Botafogo aí, foi o grande elenco do Botafogo, assim, sabe? O time era muito bom. Era muito bom. E ele poderia ter terminado bem, assim, a trajetória dele, se ele não tirasse, se ele colocasse o nosso na reta e não tirasse. Ele tirou o nosso da reta. Ele botou o dele, na verdade. Ele tirou jogadores que seguravam o rojão ali, jogadores experientes, onde a pressão poderia estar ali, e botou tudo em cima dele, assim, sem precisar, todo errado. Ele tava todo cagado, 5 meses de salário atrasado, pagava um jogador pagava o Dória ou o Gabriel e não pagava o restante. Sabe, umas coisas assim que não existe. Bizarro, né? Isso, né? Só pra não perder os jogadores na justiça, alguma coisa. Bizarro. E aí o jogador ficava de bico, porque um recebeu, o outro não recebeu. Isso é horrível no futebol de hoje. Foi a pior coisa que você viu no futebol nesses anos todos, em relação a atrasos, a gestão de vestiário? Foi o pior momento assim que você vivenciou? Aquele lá do Flamengo em 2004 também, 2003, 2004, que você tinha vários meses, a situação do Dimba ali. Foi briga boa, mas eu acho que essa envolve diretamente a minha pessoa, né?
Então, acho que sim. Mas do Flamengo foi feio também. O Flamengo foi feio. Porra, essa do Dimba é foda. É, foi feio. Essa do Dimba é foda. Quase Porque... custou um rebaixamento pro Flamengo, cara. Sim. Sim. Quase Sim. custou um rebaixamento. Eles poderiam ter pego aquele dinheiro e ter pago alguma parte pro elenco que a vida do Dimba não mudou em nada pro Flamengo. Exatamente. Entendeu? Muito pelo contrário. Depois ele nem jogava mais, ficava no banco. Tava com 1 milhão no bolso. É. Você já viu jogador fazendo sacanagem dentro de campo? Assim, jogando de sacanagem por atraso, alguma coisa Não. assim? Nunca viu? Nunca vi. Nunca vi. Se fez bem feito. Mas nunca vi. E ó que eu peguei bastante time com atraso. E no Rio de Janeiro, então. Mas nunca vi. É Certo. difícil, cara, porque o jogador não vai botar o dele na reta. Eu até brinquei no meu Instagram agora, porque muita gente perguntar, pô, os jogadores querem derrubar o Vitor Pereira. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, isso não existe, cara. Pô, é o trabalho do cara, o cara quer ganhar. Tu acha que ele quer perder e não conseguir ir no shopping almoçar com a família? Ele não quer isso, ele quer que o time vá bem, que ganhe. Pô, vai querer derrubar treinador, isso não existe, cara. Você já trabalhou com um técnico que você ficava puto com ele? Você ia falar assim, caralho... Claro, todos. Você sempre fica puto com o treinador. Não, mas assim... Até o treinador te põe pra jogar, às vezes tu tá puto com ele por algum motivo, pô. Então, isso que o pessoal fala assim, o jogador quer derrubar o técnico, você nunca gente, viu isso? Nossa, não tem como. Não sei, antigamente, 30 anos, 40 anos atrás, de repente... Mas Tinha hoje em dia, com a cobrança com rede social, sabe, o jogador tem a sua vida toda invadida ali, não tem paz. Tu acha que ele quer perder? Tu acha que o Gabigol quer derrubar o Vitor Pereira pra não conseguir ir nem na esquina comprar pão? Não existe isso. É loucura o torcedor pensar isso. Loucura. Tem o treinador que pode atrapalhar e durante a semana o cara ficar puto e treinar mal. E isso vai... E jogar mal dentro, e jogar isso mal vai no jogo. refletir. Ok. É diferente do cara ter a maldade de falar... Fazer a panela pra derrubar. Vou naquela bola não pra derrubar o treinador. Isso aí... Hoje não tem como. São quantas câmeras em campo? Não, e se acontecer, só se o grupo for muito fechado, os caras, ninguém vazar. 50 jogadores, vão foder esse técnico aqui. Não tem como. Um vaza. Tem como. É só tu ver a escalação que o Vitor Pereira tava colocando. Você via que ele tava se derrubando, pô. O cara aí na final contra o Fluminense com o Gerson e Thiago Maia no meio, com 3 zagueiros pra marcar o Cano. Porra, pelo amor de Deus. Tem gente que ainda acha que jogador quer derrubar o Vitor Pereira. É um absurdo isso. É um absurdo. Técnico, eu já ouvi falar muito assim, técnico perde muito mais jogo do que jogadores perdem com jogos. certeza. Você já teve vários técnicos que perdiam jogo? Não. Ah, cara. Já aconteceu. Eu divido a responsabilidade. Mas já teve alguma escalação assim? Já teve, claro que teve, mas normal, isso acontece, sempre vai acontecer. O treinador erra também, cara. Você errava cruzamento, Pô, bote, claro, pô. todo mundo, pô. Fiz um pênalti que não foi pênalti, que tirou o Botafogo da Libertadores. Exatamente, exatamente. Pô, aquela que foi... Não, mas e detalhe... Não foi né? pênalti. Não foi pênalti, nada. Não foi pênalti. Foi nada. E aquele jogo a gente jogou bem, cara. Jogão? E foi o A jogo bola não depois... entrou. E foi o jogo depois da greve. Foi o jogo depois da greve. O União Espanhola. União Espanhola, gol do... Até o cara veio pro Botafogo depois, do Canales. Isso. Foi o Canales que fez o gol de pênalti ali. Isso mesmo. Canales veio pro Botafogo sem joelho, cara. É. O cara, Botafogo contrata o cara bichado. Pô, aquela Libertadores ali, pô, mesmo, a gente foi bem, cara. Pô, a gente atropelou o campeão da Libertadores daquele ano. Sim. Aqui no Maracanã, Sim, o São Lourenço. São Lourenço. Era uma Libertadores fácil de ser ganha. Não foi difícil. Se é o time de 2013, se não perde ninguém, se vira o ano, o Botafogo ganhava aquela Libertadores com o pé nas costas. Com certeza. Com certeza. Não tava difícil. Não tava. Não tava. difícil. A gente, o Botafogo não consegue vencer a União Espanhola, e a União Espanhola, ele vai pra última rodada pra jogar em casa, e a gente teria que ganhar empatar com o São Lourenço lá. O São Lourenço tinha um timaço. Timaço. E com a pressão, tudo em cima, o Botafogo pressionado com todos esses problemas, acaba a gente não o time não tava bem. Eu sabia que ia ser difícil. Depois daquele jogo no Maracanã, eu falei, vai ser difícil classificar. Vai ser difícil. Dói, né? Dói. É porque era o sonho da torcida, e a festa que a torcida fazia no Maracanã, nos jogos da Libertadores, era impressionante. Sim, mosaico. Não, tava lindo. Qual foi a derrota mais dolorida da sua carreira, Júlio? Foi a da Copa do Brasil mesmo, de 2003 ali, pro Santo André, ou teve 2004, o... né? 2004, Eu acho que sim. Foi essa. E a vitória mais gostosa que você teve? A do Fluminense contra o Guarani, 2010. Aquele jogo chato. Guarani já rebaixado, com Mancini. Apodi pelo lado direito, correndo como nunca. A mala branca, acho que rolou ali bonito. Saiu o jogador do DM pra jogar. Todo mundo correndo. Um sol no Rio de Janeiro, um calor. Engenhão lotado.
jogo difícil. Aquela vitória ali foi especial. E um gol na cagada do Sheik, né? Que o Sheik erra, né? Aquele gol ali, né? No escanteio que batido, né? O Washington raspa e o Sheik Sheik pega ali, meio que... Ali foi a vitória mas mais... não tinha como a gente não ganhar aquele jogo ali, não tinha como, cara. Porra, pelo amor de Deus, a gente não ia sair vivo dali. Porra. O Thiago ia sair vivo. Pô, foi um jogo chato, cara. Não foi um jogo que a gente mandou assim, sabe? Pelo nervosismo que a gente tava. Semana tensa ali em Laranjeiras. A pressão foi atrapalha em alguns momentos, como esse jogo? O Fluminense era muito melhor pegando um time que estava rebaixado, como era... A pressão tava muito grande em cima da gente, né? Mais de 30 anos que o Fluminense não era campeão brasileiro. Sim, desde 84, né? Desde 84. Pô, foi bem... Semana, a gente treinava ali no clube, né? Em Laranjeiras, não tinha um CT. Então, a semana toda a torcida indo, era diretor pra caramba, aquela festa, aquele uba-uba, e a gente tentando se concentrar ali pro jogo. Aí teve a perda no Marquinhos, que machucou o braço. Aí eu mudei de posição, fui pra meia. O Sheik jogando o tornozelo ferrado, o Fred voltando na garra também, porque eles estavam no DM. Eles voltam no final do campeonato. Então foi legal, cara, foi bacana. O Deca era foda? Foda, pica dos picas. Só que ele teve muito problema, assim, ele pra se adaptar ao futebol brasileiro. Muito tempo fora, né? E no começo de 2010, praticamente, ele não foi titular, ele foi reserva. Ele deslanchou mesmo em 2012, se eu não me engano. Final de 2011, 2012. Que ele começou a jogar mesmo. Esse é o Deco do Barcelona. Esse é o Deco mesmo. Mas... E quebrava muito também, né? Dizem que ele gostava de dar uma quebrada, ou não? De que sentido? Quebrada, cervejinha? Aquela cervejinha. Ah, ele gostava. Pô, Deco bebia bem, cara. Deco era forte. Deco ou Fábio no auge? É o Deco. O Deco era sinistro. Deco era... né? Sinistro. Qual foi o cara que mais quebrou, assim, em relação à noitada que tu viu na carreira? E parecia que no outro dia não tinha acontecido nada? Ah, vários. Quem, por exemplo? Porra, Diguinho era sinistro. Diguinho era sinistro. Pô, Diguinho saía, no outro dia ele puxava a fila, cara. Caraca. Tem vários. Assim, porra, Fábio Santos no Cruzeiro, o volante, também era sinistro. Porra, no Vasco era mais tranquilo. O time era mais tranquilo. Mas no Fluminense, pô, Mariano era solteiro na época. Pô, Mariano também. Mariano saía mesmo de segunda a segunda e voava. Ele voou no Brasileiro. Imagina se não saísse. Ô, Alex, se saísse, talvez esse era o combustível. Hoje virou varão também. Acho que ele tá na igreja, se não me engano, também. Não tem jeito. Os caras quebram, depois eu vou pra igreja. Porra, meu, quer tá longe da igreja desses caras aí, meu. É a igreja da salvação, pô. Salvou a vida dos caras. Os caras levantam a mão pro céu, qualquer dia vai cair o teto, vai a cabeça deles. Xará, momento Estrela Bet aqui. Usar o nosso querido amigo Júlio. Pô, obrigado. Presente pra você, Júlio, obrigado. Aqui da Estrela Bet. Pô, valeu. E aquela pergunta pra você, meu amigo. O Campeonato Brasileiro começa amanhã. Na sua opinião, quem é o favorito ao título? Teu Palmeiras? Palmeiras. Se você for na Estrela Bet agora e fizer um palpite, é no Palmeiras. Palmeiras, sem sombra de dúvida. Ainda mais por tudo que o Flamengo vem passando aí. O Atlético Mineiro, vejo muito Hulk. Tem que estar bem, senão o Atlético, pra mim, vira um time bom, mas não é aquele time diferente. O Fluminense, eu acho que corre por fora, assim, com o Diniz, mas ainda acho que não é um elenco para brigar por Libertadores, Brasileiro, para jogar essas competições todas, né? Porque o ano vai ser puxado. Eu acho que o Abel no Palmeiras tem um elenco muito... E a gestão de vestiário dele deve ser foda, né, cara? Muito. Eu converso com alguns jogadores do Palmeiras, assim, dizem que ele é muito diferente. Ele é muito diferente no trato. Como eu falei, não é só o treino, porque treino todos eles sabem dar e é parecido. O negócio é a forma que você fala com o jogador para ele entender o que ele quer. E é um cara novo, né, cara? É, um cara novo. Um cara novo. Carreira bem nova, assim. Tu vê que o cara é diferente, né? Tu trabalhou com o Diniz no Flamengo. Joguei com ele bem no começo. Lá você via que ele poderia virar alguma coisa ou te surpreendeu, cara? Ele já era um cara diferente, assim. Ele ia com livro pro vestiário antes do treino. Caraca. Ele já ia com livro, assim, pô, jogador de futebol, ainda mais naquela época, ainda tinha um boleirão. Hoje em dia ainda tá melhorando, né? Mas naquela época o Diniz chegava lá com um livrozinho. Acho que ele já fazia alguma coisa diferente já naquela época. E agora virou um monstro como técnico, né? Tu vê que o trabalho dele é diferente, né, cara?
Júlio César sentando na cadeira do seu Edinaldo, na CBF ali. Se você pudesse escolher entre Abel ou Diniz para assumir a seleção brasileira, quem você escolheria? Eu acho que, assim, o Diniz, na seleção, da forma que ele gosta de jogar, ele vai ter um pouco mais de trabalho. Por quê? Na seleção ele não tem tempo para treinar. E esse estilo de jogo dele precisa de treino. E a seleção não tem como treinar. Só Copa Você América. Convoca e joga. É, uma Copa do Mundo. Mesmo assim, pouco tempo. Então eu traria o Abel. Na verdade, eu tentaria o Ancelotti, que para mim... Seria para mudar o futebol brasileiro. Todo mundo que trabalhou com o cara fala que ele é fora de série. Tu vê a carreira, os títulos, a carreira, todo mundo que trabalhou com ele. O Vinícius Júnior deu uma entrevista agora, né, falando dele. Então, eu queria ver o Ancelotti aqui na seleção brasileira. Seria maneiro, né? Ele ama brasileiro, trabalhou com vários, né, e o cara, multicampeão em todos os lugares que ele passou, ele foi campeão. Eu queria ver ele aqui, mas ele deu uma declaração agora já esfriando Meio que, por isso eu perguntei mais do Diniz e do Abel, porque eu acho que eles são os principais. Eu acho que vai chegar o momento do Diniz, só que, cara, não dá pra comparar o Abel com o Diniz. O elenco do Palmeiras é melhor? É melhor. Mas o trabalho do Abel, cara... É consolidado pra cacete há 3 anos, cara. Tá maluco. 3 ou 4 anos já. E vai ganhar de novo alguma coisa esse ano, pode ter certeza. Já ganhou o Paulista, né? Mas tô falando coisa grande. Foi uma coisa grande, entendeu? O Diniz, é o que eu falei, eu tenho um pé atrás por conta disso. Pô, o trabalho dele, os times dele, dá gosto de ver jogar. Só que precisa de treino, entendeu? E a seleção, você não tem tempo pra isso. É exatamente isso. Esse é o grande ponto. Entendeu? Ninguém fala disso. Aí que é o grande... Não vejo ninguém falar disso. Exatamente, você tocou num ponto que é importante. Tempo pra trabalhar. Ele vai chegar na data FIFA, tem ele 2 dias pra trabalhar. 3 dias, como é que ele vai? Ele gosta de sair jogando, todo mundo, posse de bola e tal. É difícil, cara. Pega um jogador de um clube, outro de outro. Aí pega um jogador da Itália que o treinador gosta de chutão. E aí? Em 2 dias o cara vai mudar a cabeça do cara? Pra ele não dar o chutão? É difícil. Exatamente. Entendeu? Exatamente. As aproximações que ele gosta, o jogo concentrado em um setor, isso é difícil. É treino. Isso é treino. Muito treino. Muito treino. Então, se você quiser aqui... Foram 2 palpites em relação a técnico da seleção, que não tem lá na Estrela ainda. Vou aconselhar a galera da Estrela Bet a colocar lá. Qual será o próximo técnico da seleção? Tem no Big Brother, também podem colocar. Big Brother, tem que ter, tem que ter na seleção. Então, você quiser colocar ali a sua fezinha no Campeonato Brasileiro, a dica do Júlio César foi o Palmeiras como campeão brasileiro. Eu também vou colocar o Palmeiras, cara. Vai ser meu palpite também, vai ser o Palmeiras. A odd tá baixinha, esse que é o problema. Você não ganha muito. Tá 2 e pouco. Tá bem baixinha lá. Eu acompanho. Então entrem lá, o link eu vou colocar aqui na nossa descrição. Eu acertei o artilheiro da Champions. Acertou? O Haaland, pagando 3 e pouco. Já peguei há 2 meses atrás. Falei, já vamos aproveitar aqui. Já disparou, já. Já era. Então você gosta de fazer a fezinha assim? Gosto. Então, Agora que quando parou. Jogava, não tinha muito também não tinha também, época, não graças tinha, a Deus. Não tinha muito também. Você acha que o jogador tem que fazer fezinha ou você acha que... Eu acho que o jogador tem que ficar um pouco de fora. Acho que isso aí é bem complicado. Você conhece jogadores que fazem? Acho que a grande maioria, né, cara? A grande maioria deve fazer. Assim... Não diretamente, mas indiretamente, né, eu acho. Eu acho muito complicado isso. O conselho que eu posso dar é pro jogador não se meter muito nisso, não. Depois que acabar a carreira e faz aí. Exatamente. Já conhece ali. Júlio, curtiu? Muito. Porra, obrigado. Valeu. Redes sociais pra galera te acompanhar? Oficial Júlio César _. Oficial Júlio César Oficial _. Alguma coisa, procurar Júlio César. Ou entrem lá no _ Thiago Franklin, procurem lá quem segue lá, Júlio César. Isso. Tem a foto dele que vai ser marcada aqui do nosso bate-papo. Júlio, então, carreira agora, o próximo passo vou trabalhar como técnico. Eu vou focar. Eu recebi um convite para ser auxiliar, acabou não dando certo agora nesse ano. E vou focar a minha carreira agora, tentar fazer a licença B esse ano ainda. Comentarista? Cara, eu recebi os convites ano passado da Sport TV, tive algumas participações, mas esse ano não, até porque a Sport TV passou pouco estadual, né? Então, sim. Não teve muito... Você participou mais da época da Copa, né? Ali. Copa e as finais ali, dos jogos finais do Brasileiro, da Série B, da Série A. Então, em breve... O resenha é pé quente, tá? Quem vem aqui arruma emprego. Legal. Então, pé quente. Bacana. Galera, então é isso. Valeu, Júlio. Obrigado mesmo pelo carinho. Espero você outras vezes aqui pra gente colocar mais resenhas aqui, porque daqui a pouco... Tem muitas histórias. Deixamos pro segundo episódio aqui, o Papo com o Júlio César. Fiquem com Deus. Se vocês gostaram, deixem um like. Essa semana eu volto ainda com mais bate-papos. Bobine agora.
Entrega idade, rebobina, entrega idade, né? Rebobine aí, vejam os outros papos aqui no nosso canal, porque tem muita resenha de boa qualidade. Tamo juntos. Beijo, tchau, tchau. E fui. Valeu, Xará.